Dr. Storm, nós lhe demos 6 anos e milhões de dólares. E o senhor não nos deu nada. O que há de diferente agora? Reed Richards. Ele sabe as respostas de perguntas que ainda nem pensávamos em fazer. Essa é a nossa chance de aprender mais sobre nosso planeta e talvez salvá-lo. Quero que conheça minha filha Sue. Quer ser famoso? Só quero que meu trabalho faça a diferença. Johnny, Reed. esse cara não aceita bem ordens. Principalmente de gente que diz que não aceita bem ordens. Não deixe esses nerds encherem seu saco, tá? Se encherem, já sei quem chamar. Os músculos. Eu admito, é divertido ter você aqui. Sério? Não. O que vocês criaram aqui é incrível. Tem certeza que estão em forma pra fazer isso? Tenho. Estamos bem. Inventaram uma viagem interdimensional. Incrível. Eu só quero saber onde estão meus filhos. Os 4 sobreviveram. Cada um apresenta uma condição física única. Só quero consertar meus amigos. Não dá pra consertar isso. Devíamos usar esses poderes para ajudar as pessoas. Você abriu uma porta que não sabe como fechar. Você não tem a menor noção do que vai acontecer. O que vai acontecer? Destino. Se vocês querem detê-lo, vão ter que fazer o melhor que puderem. Quarteto Fantástico. Quanto tempo pra ele entrar? 2 minutos. Talvez um pouco menos. Cinemação. O seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 147. Eu sou Rafael Arinelli e hoje vamos falar sobre o melhor filme do Quarteto Fantástico já feito na história do cinema. Pior que, né? Só que não. Eu sou o Daniel Cury e segundo o Franklin Storm, com cada nova descoberta existe um risco. Eu diria que com cada novo filme de super-herói da Fox também. Também. Com certeza. Aqui é o Henrique Risato e por 4 vezes eles tentaram, 4 vezes eles falharam. E o Doutor Destino finalmente venceu. 4? 4. Tem um filme que São nunca 4 veio, filmes. nunca veio à Sim, tona. existe um filme. Quarto filme da década de 90 que nunca foi lançado. Exato. E aqui quem fala é o Cauê Petito. E sinceramente eu preferi os peitão da Jéssica Alba. É uma boa. É uma interessante isso. Meu nome é Antônio Chachim Dias e estávamos tentando montar a cartografia dessa região faz meses. E quando estes carrinhos começaram a aparecer, achávamos que tínhamos enlouquecido. Caraca, as frases do Chachim tem que buscar um dicionário, mano. É dicionário de referência. Não, mas o pior é que eu lembro dessa frase. Você lembra, né? Você leu, o cara leu. Como diria Capitão América, eu entendi essa referência. Você leu. Pô, explica pra gente então, Chachim. Esse filme é baseado principalmente no Quarteto Fantástico do Universo Ultimate. Uhum. Eu tô aqui com quase todo o Universo Ultimate, principalmente as primeiras histórias do Quarteto Fantástico são excelentes, maravilhosas. Mark Millar, que redigiu, que a gente tá conversando, e o Bendis também, né? Brian Michael Bendis também redigiu, fez o roteiro. As histórias são ótimas. E a última frase da primeira história, né? Do primeiro gibi, do volume 1 do Quarteto Fantástico versão Ultimate, é essa. Ah, entendi. É uma referência bem nerdzona, então.
bem nerdzona. Muito bem, muito bem. Estamos hoje reunidos nesse podcast 147 para conversar, debater um dos filmes de super-heróis mais polêmicos, se não mais controversos, se não piores. Vamos conversar sobre o que é esse novo Quarteto Fantástico que chegou agora, está nos cinemas para quem quiser ir assistir, ainda dá tempo. Vamos dar spoilers. Ainda dá tempo, mas corre porque vai sair do cinema rapidinho. Rapidinho, Ele tá flopando. O Dani vai ficar usando essa expressão de flopar agora, que eu não consigo entender essa expressão ainda. Agora eu vou fazer uma tradução também. Flopar é do verbo em inglês flop. Mas a gente nem flopar. As pessoas usam flopar flop quando pra mim é disco. Não, e flop parece uma coisa fofa, né? Tipo, o filme flopou, parece que o filme é fofo. Não, flopar é tipo, deu errado, deu merda, foi mal de bilheteria. Que eu lembro do flop disk, entendeu? Que é aquele, o disquetinho antigo, sabe? Chamava flop verdade, disc. É verdade. Flopar eu só lembro disso, mas... Bom, sei lá, tanto faz. Vamos então conversar sobre Quarteto Fantástico. Vamos dar os spoilers. Então, por sua conta e risco, esteja preparado para escutar tudo sobre o filme, se você quer ir assistir, ou se você também quer ver, né, quais que são as nossas opiniões sobre o filme e tal, para daí você decidir se vai assistir ou não. Eis a oportunidade. Vamos conversar sobre Quarteto Fantástico logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Sabia? Sim, sabia mais e mais e mais e mais. O homem que sabia, cheio de eletricidade. Ele sabia que o amor é um tiro num alvo além da visão. Dani, entre coisa, tocha humana, homem elástico e mulher invisível, pensa assim, ó, no poder de cada um. Qual que você gostaria de ter? Que você acha mais legal? Putz, ó. O mais da hora, inicialmente, seria o do Tocha Humana, né? Sim. Pega fogo, sai, voa, você voar é sempre bom, né? E você não precisa pegar fogo toda hora também, né? E você não precisa pegar fogo toda hora, exatamente. Ninguém vai te achar um cara bizarro, né? Você pode andar na rua de boa. Exatamente. Né? Mas o Homem Elástico tem coisas muito interessantes que deve ser legal, que no filme não mostrou. Imagina que da hora, fala assim, ó, tem coisa aqui que eu vou deixar mais elástico. Entendeu? De repente, né? Por que não? Você seria o rei da mulherada, então, é isso. Ganhar uma graninha extra fazendo um pornô, assim, né? Olha só. Olha o pensamento do rapaz, né? Mas beleza. Não, mas vamos deixar o Tocha Humana, então. Tocha Humana. O poder escolhido Tocha Humana. Legal. Muito bem, Dani, como que as pessoas fazem pra mandar pra gente qual que é o poder que elas gostariam de ter ou o personagem elas gostariam de ser aqui pro Cinemação? Como que elas fazem pra entrar em contato com o Cinemação? Seguinte, você vai mandar um e-mail para contato@cinemação.com dizendo qual membro do seu corpo você gostaria de esticar. Brincadeira, você pode mandar o que você quiser, certo? Você pode mandar, enfim, qualquer coisa, mande sua opinião, manda o que você acha do podcast, o que você acha do Cinemação, manda tudo pra gente. Não quer mandar e-mail? Entra no facebook.com/cinemação, você pode mandar mensagem, você pode comentar em qualquer postagem nossa. Ou então acompanha a gente no Twitter, no @cinemação. E se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouco mais diferente do que muita gente ouve o podcast, você entra em www.webradiovagalume.com e durante toda a programação da Web Rádio, que é muito bacana, você vai ouvir o podcast Cinemação toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de acompanhar sempre o cinemação.com, cheio de novidade, cheio de notícia, cheio de coisa bacana. Inclusive você pode postar aqui no post do podcast a sua opinião sobre o podcast, sobre todas as notícias e críticas e temas que a gente publica. E claro, se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, não esquece de clicar em curtir ou dar sua nota em estrelinhas no iTunes para ajudar a gente a ser apresentado para outras pessoas. Se você quiser, você pode ajudar o Cinemação lá no patreon.com/cinemação. E essa ajuda se dá de maneira financeira, isso mesmo. Então, se você quer ajudar
além, né, de fazer toda a parte de divulgação, além de você compartilhar as nossas postagens, seguir a gente no Facebook, no Twitter e tal, acompanhar a gente em todas as redes sociais, você pode também ajudar a gente de maneira financeira, contribuindo mensalmente com o crescimento do Cinemação. Isso é muito fácil de fazer. Basta você entrar lá no patreon.com/cinemação ou clicar no banner que está aqui no post desse podcast, e você clicando lá, você vai ser direcionado diretamente para o Patreon do Cinemação, e nele você vai poder ver tudo que a gente oferece para cada quantia que a gente recebe. Então não é só que você vai se tornar um patrão e pronto, acabou. Tô doando meu dinheiro e acabou. Não é só isso. A partir do momento que você doa, a gente vai te dando prêmios, vai te dando mais coisas, né? Além do conteúdo que a gente já produz. Então, por exemplo, se você doar $1, você passa a fazer parte do nosso grupo secreto do Cinemação dentro do Facebook. E fazendo isso, você vai poder conversar diretamente com a gente, vai poder ver o que a gente discute lá. Lá estão todos os nossos patrões, lá estão todas as pessoas que participam do podcast, que escrevem para o Cinemação. Então você vai poder fazer parte dessa comunidade e ajudar a gente com discussões, com comentários em cima do que a gente está falando lá. É um espaço muito bacana, você vai poder fazer parte disso. Se você começa a ajudar mais, a gente vai dando mais prêmios. E conforme a gente vai ganhando um montante maior, a gente vai aprimorando ainda mais o conteúdo do Cinemação. Então ajuda o Cinemação a atingir os seus objetivos, a crescer e a contribuir com a cultura no Brasil. É muito importante que você ajude a gente com esse valor mensal para que a gente consiga fazer com que o site cresça e se desenvolva ainda mais. Vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram comentários aqui pra gente dentro do podcast do Cinemação ou no site do Cinemação, né, no cinemação.com. Aí a gente teve comentários muito bacanas durante essa semana sobre posts que a gente colocou, podcasts que já saíram e tal, muito legal. Um dos comentários que a gente tem aqui é do Cauã Nassif, e ele comentou lá no podcast Cinemação 145, que é Eu Vi e Recomendo 2, um podcast muito bacana que a gente gravou junto com o Cauê, que tá gravando com a gente hoje aqui, né? E a gente fez várias indicações de filme. E o Cauã falou o seguinte: Olá, tudo certo? Comentando um pouco atrasado, mas assisti a um dos filmes indicados nesse final de semana e não pude deixar de comentar. Após a indicação, procurei o trailer e mais informações. Repassei para amigos e enfim resolvi assistir Entre Nós. Olha aí, Dani. E me decepcionei muito. Nossa, meu Deus. A história tinha potencial para ser boa, os atores são bons, mas ao longo do filme os acontecimentos ficam óbvios e forçados, sem falar no final fraco. Me arrependi de perder meu tempo assistindo. Nossa senhora, o cara detonou o filme. Caraca, isso é porque a gente viu e recomendou, o cara assistiu. Não, mas nada como feedbacks diferenciados para que as pessoas tenham opiniões diferentes. Exato. Eu acho que o Cauã tem o direito de ter a opinião que ele tem. Sim. Mas eu discordo, porque eu não acho que ser... Assim, ele fala que os acontecimentos ficam óbvios. Eu não acho que ficam óbvios. Óbvio que não é... A pegada do filme não é ter um acontecimento que, sabe, te assuste, te espante, entendeu? Enfim, não acho que são forçados, nem final fraco. Pelo contrário, o final é muito poético. Ele é bonito, sabe? Em muitos momentos. O mais importante é o desenrolar do filme, não o final. Mas enfim, claro, o Cauã tem o direito de não ter gostado. Eu espero que quem gostou, comente que gostou pra de repente, né? Cauã, aproveita então, né? Já que você pegou esse filme, né? A gente indicou outros, né? Então assiste outros que a gente indicou também. Ó, tem 3 filmes meus, 3 do Dani e 3 do Cauê. Então são 9 filmes, né? Que tem aí. Você assistiu 1. A gente já tem 1 no negativo. Faltam 8. Vamos ver se o balanço vai ser mais positivo ou mais negativo. Exatamente. Entendeu? Eu tenho aqui o comentário do Johannes Constantius. Ou Johannes Constantius, que seria legal se fosse João Constâncio, uma versão brasileira, né?
Imagina, João Constâncio. Exato. Mas, enfim, que ele comentou num post de mais de um ano atrás, né? Que é um artigo que eu escrevi dizendo: o cinema nacional não precisa ir a lugar algum. Que, na verdade, foi uma crítica que eu fiz às críticas que as pessoas fazem ao cinema brasileiro, como se ele tivesse que se transformar em Hollywood em algum momento. E eu não acho que isso seja necessário, né? Cada país tem a cinematografia que cabe à estrutura de cada país, né? E ele também fez uma crítica bem contundente a isso. Ele escreveu o seguinte: nosso sistema patina na fórmula da comédia escrachada, masturbações ao redor do amor neurótico, do coitadismo, coitado do pobre, do bandido, do drogado, ou de seu contrário, pobre é lindo, bandido é lindo, drogado é lindo. E agora uma novidade, as questões de gênero. Existe um lugar comum para o cinema inteligentinho entre nós, a crítica social. Parodiando o grande Oscar Wilde, quando dizia que toda poesia sincera é ruim, eu diria que todo filme de crítica social é ruim, no mínimo chato. E não deve melhorar na medida em que os jovens cineastas continuam sendo formados, em grande parte, no culto a Cuba como meca da resistência ao capital. Dá até vontade de rir, se não fosse o caso, para chorar. Ou seja, o Johannes Constantius, ele é um cara que não gosta dessas questões sociais sendo tratadas. Sim. Bom, primeiro de tudo, parabéns pelo texto, escreve muito bem, né? Sim, muito bom o texto do Johannes, uma pessoa culta. Segundo de tudo, eu discordo, eu acho muito legal que haja crítica social no cinema brasileiro, e na maioria dos países, inclusive, tirando Hollywood da parada, você pega a França, a grande maioria dos filmes franceses tem críticas sociais. Pega Irã, a grande maioria dos filmes iranianos são carregados de críticas sociais. A cinematografia coreana é cheia de crítica social. Eu acho que faz parte do cinema colocar as questões sociais, principalmente quando você não tem uma indústria como existe nos Estados Unidos ou na Índia, por exemplo. Eu acho que o grande problema que a gente vê aí, Dani, que talvez seja o que ele quis dizer, não é só o fato do problema com filmes de crítica social, mas o fato como eles são feitos, entendeu? Do tipo, a gente tem um problema no linguajar, na forma como essas histórias são contadas. São raríssimos os filmes brasileiros que têm o cunho de crítica social e que são caracterizados como filmes bons, entendeu? Não, Rafa, não. A maioria são caracterizados como filmes bons, eles só não alcançam um grande público, entendeu? Exato. Mas é porque como ele começa o texto dele, falando que hoje a fórmula tá muito voltada pra comédia escrachada, masturbação ao redor do humor neurótico e tal, ele tá falando também um pouco dessa coisa de justamente, tipo, haver críticas sociais nesse meio, mas de uma forma que não é a melhor, entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi um pouco disso que ele quis dizer. Sim. Não, uma coisa que eu concordei no que ele escreveu foi a seguinte: nem todo filme precisa ter crítica social pra ser bom, né? E um monte de filme fazendo crítica social talvez seja um problema, talvez você tenha um momento que a gente precise de filme, assim, de comédias que sejam um pouco melhores do que as que infelizmente a gente tem no cinema brasileiro hoje, né? As que chegam no grande público, e outros filmes, né? Eu lembro muito do Newton Canito, que acho que até hoje tá lá na Ancine, não lembro agora qual cargo ele tá exercendo, mas ele até hoje tá por lá, e ele falou uma vez, ele falou: quero ver o Brasil fazendo faroeste, fazendo, sabe, filme de gênero, fazendo ação, fazendo ficção científica, e infelizmente a gente vê pouco isso. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não descarto a crítica social no filme. Sim. Um exemplo do mais recente que eu vi, e que tem crítica e até entrevista com o diretor no Cinemação, é o Quase Samba, que eu fui ver numa exibição no Cineclube, que é um filme cheio de crítica social. Mas é óbvio que vendo a entrevista do diretor e lendo o texto do Johannes, não precisa ser nenhum gênio da análise do discurso para entender que são posicionamentos ideológicos completamente diferentes. E aqui no Cinemação a gente sempre quer valorizar todas as opiniões, porque a gente sabe que toda opinião é válida, né? Então, muito bom, muito obrigado pelo comentário, né, ao Johannes, né? Johannes Constantius. Comentário muito bem escrito. Cara, manda outro comentário pra gente, né? Explicando um pouco mais sobre esse ponto de vista e tal. Porque é uma discussão muito boa a se ter, justamente sobre cinema brasileiro, conceitos, construção, narrativas e tal. Eu acho que é muito interessante a gente ir pra esse ponto, e seria muito legal você mandar um outro comentário também falando um pouco sobre seu ponto de vista, né? Sim. E assim, só pra todo mundo, talvez muita gente tenha percebido, por exemplo, eu tenho um posicionamento ideológico diferente do que o Johannes
Gaines demonstrou no texto dele. E eu gosto um pouco desse embate, assim, eu acho interessante esse embate, que é muito melhor, esse embate saudável, Exato. muito melhor do que muita gente que fica na internet trocando xingo, trocando ofensa, que eu acho que não leva a nada. O homem que sabia demais, não sabia esquecer, nem voltar atrás, pois sabia mais, muito mais do que podia saber. O homem. This is Ben. Look, you was Lucky Charm? You guys sure you're in the best shape to be doing this? Oh, yeah. Yeah. We're good. So, I guess I should come up with something better than one small step for man. Strap in or get comfy, kids. We're about to make history. Yeah, or die. Either or. All right, gentlemen. Hands and feet must remain inside the ride at all times. Don't blow up. Don't blow up. Oh yeah, that's what I want to hear before going into another dimension. 5, 4, 3, 1. They just cracked interdimensional travel. Chegou aos cinemas no dia 6 de agosto de 2015 o filme Quarteto Fantástico, o filme que marcou o reboot daquelas primeiras versões que a gente teve, né, um tempo atrás, que também não faz tanto tempo, né, que a gente teve. Qual que foi o ano do lançamento dos primeiros filmes do Quarteto Fantástico? 2005 2007. e 2007. Eu vi os dois no cinema e foram bons. Ah, entendi. A gente teve aí esse lançamento, né, com esse reboot, a Fox tentando mais uma vez, né, entrar nessa onda de super-heróis para lançar esses heróis que estão ali na mão dela, e ela precisava de alguma maneira fazer com que desse o lucro desejado, ainda mais nessa onda de super-heróis que a gente tá vivendo. Eis que chega então aos cinemas Quarteto Fantástico pela mão do diretor Josh Trank e da Fox, né? E a gente tem que falar assim, Josh Trank e da Fox, porque foram os dois que dirigiram filme, entendeu? Só complementando o que você falou, a Fox ela tem que começar um projeto do Quarteto Fantástico pelo menos uma vez a cada 7 anos, senão ela perde os direitos voltam pra Marvel. Exatamente, aí dá-lhe fazer qualquer merda pra cumprir a cota, né? De linguiça. O pior é que vamos começar já no debate. Pelo que eu percebi de tudo que eu li, o objetivo da Fox não era fazer qualquer merda. Eles tiveram um planejamento bacana. Exato, é que deu merda. Deu merda, exato. Né? Alguém tropeçou num fio lá e deu merda. Então, Aí você comentou da Fox, na verdade, os produtores da Fox que tiveram que botar um pouco da mão na massa foram o Simon Kinberg e o Hutch Parker, né? Eles que tiveram que, trabalhar no lugar do Josh Trank. Acho que depois a gente pode falar de detalhes do que aconteceu. Dani, aproveita então e complementa pra gente aí quem que é essa equipe técnica, né, do filme, quem são os atores, o diretor a gente já falou aqui do Josh Trank e tal, mas traz pra gente essa ficha técnica pra gente posicionar onde que está, quem foi que fez o Quarteto Fantástico. Bom, vamos lá. De produtores, o Simon Kinberg e o Hutch Parker. Como roteirista tem assinando o Simon Kinberg, o Jeremy Slater e o próprio Josh Trank, que assinam o roteiro do filme, e obviamente tem na assinatura lá o Stan Lee e Jack Kirby, que criaram os quadrinhos, né, dos personagens, etc. No elenco a gente tem um grande elenco, inclusive, de jovens promissores talentos, como é o caso do Miles Teller, que mandou bem no Whiplash. Exato. O Michael B. Jordan, que mandou bem no Fruitvale Station, que foi um filme que teve também um apelo bem grande. Do caralho. A Kate Mara, que mandou bem na série House of Cards. Exato. O Jamie Bell, que mandou bem no Billy Elliot, quando ele era mais novo, e recentemente no Ninfomaníaca. Ele era mais novo e dançarino. Exatamente. E o Toby Kebbell, que também mandou muito bem no Planeta dos Macacos, o Confronto, como um dos macacos lá que, imita um macaco, né? É mó engraçado. Ele faz um macaco imitando um macaco idiota, mas tudo bem. Exatamente. E que foi muito bem. A gente tem também o Rig Catay, né? Que é um cara que também tava lá no House of Cards. Ele faz o papel daquele cozinheiro lá no House of Cards, que faz aquelas costelas. Sim. E que faz o pai da Kate Mara
cara nesse daí, né? Bem legal. E é um cara que tem uma puta voz, diga-se de passagem. Exato. Realmente é o Morgan Freeman um pouco mais novo, né? Nossa, cara. Não, mas eu tava... Sumiu a lembrança dele. Eu sabia que eu tinha visto em algum lugar, mas não tava lembrando de onde. Tem razão. É o Costela. Realmente. Isso. Ele apareceu também no filme do Máscara, cara, de 1994 com o Jim Carrey, velho. É mesmo? Sério? Não lembrava dele. Ele era um daqueles capangas que morre. Porra, não, cara. mas é uma participação com falas. Ele é um dos personagens coadjuvantes principais do filme. Entendi. Pô, mas vai ser duro lembrar quem que é o segurança que morre. Ele é o cara que morre quando eles vão roubar o banco, não é? Isso aí, Henrique. É o único cara que morre que eu lembrei do filme. Exatamente. Um dos produtores do filme também é o Matthew Vaughn, cara, o diretor do X-Men Primeira Classe, Kick-Ass e essas paradas todas que são os nomes que a Fox tem no momento, né, pra cuidar das histórias de super-heróis e tudo mais, né? Exato. Que por enquanto são nomes que a gente confiava bastante, né? Sim. Não, eu confio no Vaughn, pô, ele é... O X-Men Dias de um Futuro Esquecido seria, tipo, um filme bem melhor com ele, eu acredito, né? Mas, enfim. Aliás, eu só vou dar uma ressalva aqui, Cauê, você e suas previsões mãe de Ná, é melhor você não jogar na loteria nem nada, viu? Porque... Nossa, paguei miseravelmente. Nossa, gente, vocês podem até me... Sorte que eu não apostei nada mais, porque, nossa, mano. Não, e o engraçado que eu tava na foca, velho. Cuidado, Cauê. Xaxim sempre foi o cara mais pautado na realidade, com o pezão atrás, né? É coisa de velho, mas né? eu gostei mais. Coisa de velho, porra, rapaz. Não, mas você tem que se arriscar, cara. Mas assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu gostei mais do que ele. Mas se bem que me falaram que o filme era tão ruim, que eu cheguei lá e esperei o Jonah Rex, cara. Aqui, pra mim, referência de filme de quadrinho ruim é o Jonah Rex, que o pessoal nem menciona. Exato, exatamente. Nem menciona de tão ruim que é. Cheguei lá, assisti o filme e tal. Eu fiquei cronometrando, né? Na mesma forma que o Henrique mencionou, que tava cronometrando pra ir embora, eu falei, não, esse filme até agora não tá ruim. Que hora que é? Eu já olhei, 1h10, 1h06. Tava bom o filme. Tava legal. Exato, por isso que é pior ainda, cara. Eu não acredito nisso. Eu tô tipo um nerd ranzinza hoje, é difícil me ver. O filme, ele só é ruim por causa do Quarteto Fantástico. Se fosse aquela história... Não. Aquela história do cientista, da máquina, da viagem pra outra dimensão, tava interessante. Tava um Interestelar, foi tipo que nem Interestelar, que no final o cara vai e o Nolan deu uma pirada no filme. Agora, Henrique, aproveita que você já tá falando um pouco do filme, traz então a sinopse pra gente, pra daí a gente realmente começar a falar dessas partes polêmicas que o Cauê tá coçando ali a garganta dele. Bom, o novo Quarteto Fantástico, ele tem como personagem principal o Reed Richards, que é interpretado pelo Miles Teller. Mostra que ele e o amigo dele, o Ben Green, que é interpretado pelo Jamie Bell, criam um protótipo de máquina de teletransporte, e com isso ele chama a atenção do Dr. Franklin Storm e da filha dele, Sue Storm. Eles convocam o Reed Richards pra algo que eu nem entendi direito se faz parte do governo ou não, mas pra uma pesquisa, pra uma máquina de teletransporte maior, e eles acabam indo para uma outra dimensão em que um acidente lhes confere poderes e eles têm que se unir para parar o Victor Von Doom, ou Dr. Destino. Exatamente. Bom, ou seja, a sinopse é difícil de dar porque é difícil entender exatamente o que é o filme, entendeu? Não, eu discordo, cara. Primeiro, eu acho que você... Discordo totalmente. Eu acho que você gaguejou e se fudeu na sinopse. Como filme de origem, ele funcionaria muito bem de uma forma diferente de todos os outros filmes de super-heróis que mostraram algum tipo de origem. Sim, com certeza. Fato. Bom, vamos começar com os problemas. Esse filme, ele tem realmente vários problemas, tanto na sua construção e na sua montagem, principalmente, né? O que aconteceu, principalmente nos bastidores ali? Quem que quer contar a historinha dos bastidores? Eu tô sabendo, vamos lá. O Dani vai, Leão Lobo do Cinemação. Conta o Lobo dos bastidores. Ok, eu vou contar o que aconteceu nos bastidores.
Isso assim, de acordo com o que saiu no The Hollywood Reporter, que é uma das fontes mais confiáveis de coisas de bastidores mesmo, né, do cinema hollywoodiano, de ponderações, entendeu? Coisas que assim, porque não necessariamente tudo acontece do jeito que eles contam. Exato. Eu fui a fundo, assim, eu falei, mano, eu preciso saber o que aconteceu. Bom, então então vai me ajudando aí, Cauê. É o seguinte. Vamos aí. Ao que tudo indica, o Josh Trank, ao longo de toda a produção do filme, ele ficou muito quieto, afastado, ranzinza ou qualquer coisa assim. E ele não expressava exatamente muito bem o que ele queria, o que foi gerando um desconforto na produção, né? Nos atores, nos produtores, porque a cena, ninguém sabia muito bem o que ele queria pra cena. Boatos dizem que ele é, inclusive, bêbado às vezes, por alguns dias da filmagem. Então, pode ser que ele tenha algum tipo de problema com isso. Ele não lidou com a pressão. Eu acho que ele não esperava, assim, ser chamado pra algo tão grande. Pode ser. Não, mas isso não dá pra saber. Pode ser que ele esteja com algum problema com drogas, pode ser que ele tenha bipolaridade, pode ser que ele não soube lidar com um filme grandioso e descobriu que gostaria muito mais de filmes menores, como foi o caso lá do Chronicle, né? O filme Poder Sem Limites, que ele ganhou destaque com ele, mas é um filme bem mais enxuto, né? Sim. É um filme bem mais contido. Exatamente. Como diria por aqui, ele espanou às vezes, né? Pode ser, mas isso assim, a gente não tem como saber. O fato é que ele tava errático, né? Tava disperso ao longo das filmagens. Isso teria sido o grande motivo pra terem tirado ele do próximo projeto de Star Wars. Porque, ao que tudo indica, tem produtores envolvidos nas duas produções. Ou eles se conhecem e tal, tipo, falaram, peraí, arranca esse cara daí. Mas existe a história de que o próprio Josh Trank teria chegado a essa conclusão de que ele não daria conta de um Star Wars porque ele não estava dando conta de um Quarteto Fantástico, né? A gente noticiou no site, né, sobre isso. Sim, mas na época a gente tinha um aviso dele, né? A informação dele, de que ele ia sair porque ele não ia dar conta da exigência dos fãs, etc. Em todo esse período de turbulência, supostamente, o Simon Kinberg, que é o produtor, né, ele deu entrevistas ao lado do Josh Trank falando que tá tudo sob controle, que ele é um diretor novo e a visão dele é uma visão que a gente vai respeitar muito, é uma visão que quer os fãs gostem ou não, é diferente, e essa balela toda, né? Porque o lance do Quarteto Fantástico foi que, mano, essa produção já tava fadada ao fracasso por causa de todos os nerds que fizeram o estúdio mudar o nome do Victor Domashev, que é o nome dele antes, né? Pra Victor Von Doom. Nas refilmagens eles mudaram o nome pra Victor Von Doom. Todos os fãs estavam metendo pau nesse filme, então eles não queriam que vazasse mais má publicidade pro filme. Então e também pelo baixo orçamento, né? Ele tinha menos grana pra ser feito até mesmo do que o Quarteto Fantástico Surfista Prateado. Exato. Também. E aquela coisa... Que conta, né? E aquela coisa, durante a produção eles vão dizer que tá tudo bem, porque óbvio, eles precisam, né, garantir uma publicidade positiva. Aí no cinema, né? Exatamente. Sim. Só que o que teria acontecido, de acordo com essas informações, é que o Josh Trank não gostava das ideias, das pressões do estúdio, de fazer uma coisa mais puxada pra ação, e ele queria fazer uma coisa muito mais dramática e puxada justamente pra contar a origem. Perfeitamente. Durante o pedido de refilmagem, ele teria inclusive, segundo essas informações, o Josh Trank teria inclusive não ido pra gravação. Exato. Né? Nessas não idas, o Simon Kinberg e o Hutch Parker tomaram a frente da gravação e fizeram as refilmagens exigidas pelo estúdio. O que, se você ouve isso e vê o filme, você percebe claramente. Claramente. Exato. Foi dirigido pelo Josh Trank até um ponto, chegou um ponto que eles falaram, vamos regravar e vamos fazer uma batalha. E aí ficou aquela coisa meio né? Assim, meio... E aí você tem aquela mudança, aquele outro filme num determinado momento. Quando você percebe, você tá com outro filme. Não sei se só foi minha impressão, mas tipo, dá pra você perceber que os atores estão meio, sabe assim, desmotivados, né? Mesmo. Exato, como se alguém tivesse dado outra orientação pra eles, ou se eles não tivessem certeza de o que eles deveriam fazer como atores. Sim, e ligado no piloto automático. Tem um momento em que é uma das frases mais ridículas do filme, como se não tivesse várias. O Miles Teller, né, o Reed Richards, olha e fala assim, ele está levando as coisas, ou ao planeta Terra, para o buraco negro, uma coisa assim. Sim. Tipo, olhando lá pra você vê que ele, tipo, tá bom, deixa eu fazer logo essa merda e voltar pra casa, entendeu? Exato. Ou a infame, né? Ele pode ser mais forte que um de nós, mas não mais que todos nós. Você percebe a vergonha alheia na fala dele, sabe? Exatamente. Alguma coisa do tipo, mudaram o roteiro que eu tinha lido antes e eu não gostaria de fazer esse personagem, esse texto. Porque são atores que sabem o que é um texto bom, são atores que fizeram textos de altíssimo nível, né? Que é como eu falei
só de um filme anterior ou de uma produção anterior de cada um deles, você vê que os caras são bons e têm potencial. Sim. Inclusive, eles foram escolhidos pela Fox justamente porque o sonho da Fox era que isso pudesse rebootar toda uma sequência de filmes. Exato. Inclusive, existia planos pra vincular eles com o crossover com X-Men, etc. Exato. Mas enfim, pelo jeito não vai dar muito certo. Aliás, boatos de que o Josh Trank, que lutou pela escolha do Miles Teller como o Reed Richards e o do Michael B. Jordan, né, como Tocha Humana, e o estúdio aceitou, ok. Só que ele não queria que a Kate Mara fosse escolhida, né, pra fazer a Sue. Ele não gostava dela como escolha. Ela é uma ótima atriz, mas ele não gostava. E boatos também de que ele tratou ela mal durante a produção, né? Tipo, secamente e tal. Sim, sim. E só pra completar, assim, em questões de bastidores, quem tá fazendo no momento a divulgação, as únicas pessoas que estão dando entrevistas são a própria Kate Mara e o Michael B. Jordan. São as pessoas que estão indo pra quem for entrevistar, estão dando entrevista sobre o filme. O Josh Trank não tá dando entrevista e o Miles Teller, ao que tudo indica, se recusou a dar entrevista sobre o filme. Então rolou, com certeza, um estresse todo na produção. Isso é óbvio, isso é muito claro. Além disso, a gente teve também, caminhando, né, um dos posts mais famosos e polêmicos aqui do Cinemação é justamente o Tocha Humana ser negro e daí, né? E daí o Dani fez e daí mesmo. O Dani fez um texto justamente porque quando foi anunciado que o Michael B. Jordan seria o Tocha Humana, veio uma avalanche de nerds, de fãs e tal, questionando essa escolha, sendo que pro Josh Trank ele era a primeira opção, ele foi a primeira opção, e a intenção do Josh Trank era justamente fazer uma família do século XXI, e ele queria mesclar raças mesmo. Tem que ter a branca na família dos negros, o negro na família do branco e tal, e era uma família moderna. Ficou bom no filme. Ficou ótimo. Deu isso. Sim, no final não das ficou... contas, esse é o menor dos problemas. Aliás, inclusive... Não, isso não é um problema. Isso aí tá certo. Isso não é um problema. Foi o menor motivo para ter polêmica, digamos assim. Não, mas sabe... sim. Problema? Não, sabe por que é um problema? No final, eu percebi isso depois. Assistindo o filme, quer dizer, antes de ver o filme, eu era totalmente a favor e tal. Só que no filme, isso não se justifica. Por quê? Agora, as primeiras, né? Eles mencionam assim, tipo, você vai tratar a Sue de forma diferente e tal. No filme, eles mencionam isso numa cena, nem desenvolvem isso, nem tocam mais no assunto, então não faz sentido de ser assim. E eles não exploram o Michael B. Jordan da forma como deveria. Então, pra mim, é tipo, contratar atores tão fodas assim, não explorar ele. Isso é realmente um erro. E no filme ficou um problema porque não desenvolveu o porquê disso. E antes de ver o filme, eu tava totalmente a favor. Independente da personagem lá da Sue ser adotada ou não, em nenhum momento você sente que o Johnny e a Sue são irmãos. Que, tipo, eles cresceram juntos, foram criados lá pro Dr. Franklin. Talvez mais pro final, quando o velho, ele morre e tal. Mas assim, eu não senti uma intimidade, assim, como irmão, sabe? Eles não parecem que são irmãos, parecem que são colegas. Mas mesmo. Isso muito porque a gente tem dentro do roteiro a visão muito focada no Reed. Então você não tem a história... Não tem tempo de desenvolver, você disse? Não. Você tem a visão muito mais pautada no que o Reed viveu, no que o Reed quer. E realmente toda a família Storms, né? A gente pode colocar assim. Eles são adicionados ali, mas quase que como coadjuvantes de luxo pra aquela história. Porque a história é pautada no sonho do Reed, na vontade do Reed de criar alguma coisa, no desenvolvimento da máquina e tal. Então, assim, eu entendo isso que o Cauê tá falando e tal, mas eu acho que realmente, tipo, pra onde o roteiro tava caminhando e como ele tava sendo focado muito no Miles Teller, então, tipo, eles falaram, não, vamos citar aqui e tal. E você sente até metade do filme, até eles realmente estarem no laboratório, desenvolvendo a máquina e tal, você sente que existe uma certa tensão entre o Johnny e a Sue, muito por conta dessa coisa do, ela é adotada, é a preferida e tal. Na verdade, eles têm um comportamento muito diferente. Isso, ela é super dedicada, inteligente, e ele é o cara que participa rebelde, de rachas. o rebelde. Apesar disso não ser... eu acho assim, isso ok, não precisava também ser tão desenvolvido. É uma cena pra mostrar que ele é diferente. Exato. Então, eu achei a personalidade do personagem do Michael B. Jordan bem parecida com a original. Uma das que mais... bem parecida mesmo. Que eu não achei problema nenhum, eu achei até um dos pontos positivos do filme. Sim. Na verdade, a diferença é o Johnny Storm inteligente, né? Que o Johnny Storm não é aquele cara assim
assim, que, pô, o cara montou um carro sozinho. Não, o John Storm não tem essa moral de montar um carro sozinho. Mas o resto, a personalidade, a forma de agir, o jeito que ele encara as coisas, bem parecido. When I grow up, I want to be the first person to teleport himself. Even if you could build it. I've already built it. Is it next to your flying car? I'm not working on that anymore. Reed, you're insane. Thanks. Esse lance tipo, dele, da Sue, da relação deles, no começo, quando é citado, é interessante e tal. Só que, se isso fosse desenvolvido no filme de uma forma que parecesse que eles evoluíram, mas não, eles simplesmente, no final do filme, acontece um negócio lá, quase que ele se machuca, ela fala, o que você fez, mas aí no final eles agem como irmão e irmã, você não sente que eles evoluíram, você não sente nada catártico, a não ser no Reed, levemente, e, sei lá, assim como a amizade do Reed com o Ben, que no começo tava foda, assim, eu tava realmente gostando muito, meio que desperdiçado, assim. Exatamente. E, aliás, uma coisa, tipo, meio, o pai do Johnny, tipo, não, ele é o único que consegue fazer esse trabalho, ele é o único que manja de engenharia. Cara, você tem vários cientistas mais, tipo, 1 milhão de vezes mais qualificados que seu filho. Tipo, a Sue eu até entendo, o Reed, o Johnny não ficou muito bom. Sim, não. Seria que ninguém soldava que nem ele, entendeu? Não, mas calma aí. Ele fala claramente que ele tá levando o filho lá porque ele quer reabilitar o filho. Ele tá dando mais uma chance. O cara toma um rumo na exatamente. Vida, né? Coloca num projeto ultra mega blaster. Não, mas é uma desculpa, Não, tipo, eu preciso colocar aqui porque, é melhor do que ele. Ele precisa justificar pros superiores dele. Então o cara fala qualquer merda. Até aí você vai ter em todos os Quartetos Fantásticos, porque é meio que a premissa da trama, né? Talvez fosse mais justificável se o Johnny Storm entrasse na parada mais ou menos como o Ben entra, né? Tipo, vai lá e secretamente, meio que sem ninguém saber e tal. Meio que bicão. Meio que de bico, entendeu? Talvez funcionasse um pouco mais, né? Se ele participasse disso nessa forma. Isso é outra coisa que ficou muito boa no filme. O lance do, cara, você vai ter que experienciar esse momento comigo, sabe? Um negócio meio Turma do Bolinha, sabe? Isso foi muito bom, cara. Isso foi legal. Inclusive, eu queria até colocar uma coisa, só pra fechar isso. Tem uma cena que não foi pro corte final, mas que tá na internet, foi liberado na internet. Mostra o Ben conversando com o Reed, do tipo assim, você vai estar aqui é o seu lugar, tipo, não deixa ninguém fazer você deixar de ser quem você é. Tipo, um papo meio profundo, que provavelmente foi cortado. E que eu acho que seria muito interessante pra vincular ainda mais o fato de que eles são grandes amigos, né? Sim, você vê com ele mandando foto, né? Tipo, queria que você estivesse aqui, não com essas palavras, mas tipo, as coisas estão acontecendo, eu queria que você estivesse perto. A amizade dos dois dá pra sentir bem, né? Assim, essa amizade. E o grande problema é que no final ela se perde completamente. Tipo, foda-se que o meu amigo virou uma pedra, né? Esse lance da amizade é algo que o Josh Trank, ele consegue trabalhar muito bem, como a gente viu no Poder Sem Limites, né? Isso claramente é o toque dele. Sim, exato. E foi inclusive essa a escolha por ele fazer o filme, né? E é uma coisa, essa questão da amizade dos dois é clara, nítida, igualzinha praticamente no HQ. Sim, é igualzinha. Uhum. É a mesma história dele protegendo o Ben Green, protegendo o Reed Richards quando era no colegial. Uhum. É a mesma coisa certinho. Toda toda a cena, até a feira de ciências, é igual. Tem na verdade não é o padrasto, é o pai mesmo dele, mas é bacana. Mas não tem assim, nenhuma cena de bullying, por exemplo, do pequeno Reed Richards, tipo, algum valentão que ia bater, aí aparece o Ben, tipo, dá uma protegida. Que é aquela coisa de, tipo, guarda-costas quase, sabe? Mas você acha realmente que precisava, cara? Porque se já tá mostrando o ambiente em que o Ben é criado, se já tá mostrando o ambiente em que o Reed é criado, você acha que ainda ia precisar de mais uma cena dele protegendo o Reed pra mostrar que são amigos e tal? Mas no fim das contas, o que a gente vê no filme, principalmente quando eles acabam ganhando poderes, é que ele não serve de protetor. Em nenhum momento ele acaba protegendo. Eles lutam juntos como equipe. Mas isso, a
a gente pode falar daqui a pouco das cenas de ação, mas depois que eles ganham os poderes, o filme nos mostra que, tipo, Coisa virou um super-herói sozinho, como se fosse o incrível Hulk, como se fosse o Homem de Ferro. Mas essa é a questão, ele não é... O filme, ele é mais dramático, então o que acontece? A pegada deveria ser a da tristeza de eles terem se transformado em, tipo, aberrações, entendeu? Isso, e o filme joga você pra 1 ano depois. Escreve lá, 1 ano depois. Exatamente. Porra, eu quero saber o que aconteceu Isso. uma semana depois. Então, aí tem uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar, que é justamente isso. O filme, ele tem uma curva, né, bem acentuada no ritmo dele. Então, quando você começa o filme, toda a parte que mostra a infância, eles crescendo, o Reed chegando no laboratório, tudo isso, até o desenvolvimento da máquina e não sei o quê. Toda essa parte de origem é muito boa, porque ela tem... tudo dentro da 1h10 de Exato, filme. exato. É muito bom. Aí a sensação que dá é que os produtores olharam pro relógio e falaram, caralho, já tem 1h10. Puta, tem que ter ação. Então começa a cortar, corta, vamos colocar aqui. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante da gente discutir, que é justamente a mão do diretor nisso. A gente tá dizendo aqui que o Josh Trank, ele tem esse posicionamento, ele tem essa veia muito forte nessa trama, nessa conexão entre amigos e tal. A gente já viu isso, que ele sabe fazer muito bem e tal. O Josh Trank, ele pode ter tido um monte de problemas na produção ali, ele pode ter ficado desmotivado, como a gente falou, ele pode ter chegado bêbado, ele pode ter sentido a pressão, pode ter acontecido um monte de coisa. O fato é, ele perdeu a linha da direção durante o filme, e isso se deve a vários fatores, entre eles a mão pesada da produtora ali em cima. E a gente sabe que a criação de um filme desse tamanho para um público fiel e fanático como são os leitores de HQ e tal, é uma produção complicada de se fazer. O cara chegar, bater no peito e falar, eu vou fazer uma coisa mais dramática, não sei o que e tal, e o estúdio ir contra ele querendo fazer alguma coisa voltada mais pra ação e tal, primeiro, transformou o filme num grande Frankenstein, porque o filme tem um ritmo, e numa 1h30 você vê a mão do Josh Trank, e depois, nos 30 minutos finais, você vê a mão da produtora, entendeu? Sim, e isso não é um problema só do Josh Trank ou só dos produtores, porque se tivesse havido uma conversa clara entre ambas as partes, você sabe o quanto de liberdade o diretor vai ter e tipo, fica claro. Sim. O quanto de... Por exemplo, o estúdio tem que deixar claro o quanto que ele vai intervir. Exato. E o que ele quer de filme, de resultado, e o diretor deixa claro o que ele quer fazer naquele projeto. A ponto de num determinado momento, se der errado, o diretor tem tempo de virar e falar, então procure outro cara, porque eu não vou fazer isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então o erro foi das duas partes. Não dá pra culpar só a Fox por causa disso, porque o Josh Trank, ele aceitou fazer o filme. Assim como o Gavin Hood lá em 2009 fez o X-Men Origins Wolverine, ele aceitou o que o estúdio demandou e olha a merda que saiu. Por isso que é foda que mostra que a Fox, depois de X-Men Primeira Classe e a Dias de Futuro Esquecido, que é um bom filme, apesar de tudo, até do próprio Deadpool, parece que eles não aprenderam realmente o lance de deixar os caras trabalharem. Parece que o que aconteceu com os X-Men foi acidente, cara. Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, é assim. O cara, vamos falar de relação de emprego, cara. O cara é contratado, fazer uma coisa. É bem aquilo que, acho que foi o Daniel que falou. Moça, você tem que fazer isso. Você topa ou não topa? O cara foi lá e topou, entendeu? E aí, bom, se você topou, cara, você tem que seguir as regras que a empresa manda. Você, às vezes, você tem que saber o que é satisfazer o cliente e a empresa. Chegar nesse ponto não é qualquer um que aceita. E tem outra. E o cara espanou, o cara não deu conta do serviço. Ele falou, não vou dar conta de Star Wars, tchau, não vou mexer com isso. Ele se pôs no lugar dele, ele não tô dando a conta agora, talvez no futuro, talvez ele desenvolva agora, ele aprenda a lidar com a coisa, mas mais pra frente seja mais ok, entendeu? Mas, uma coisa que vale a pena ver também, o quanto que é também valioso, quanto que é válido pra empresa colocar o diretor lá como irmãos
russo, entendeu? Sim. Que faz exatamente o que a empresa manda, dá um filme ok, não é um filme excelente, mas é um filme ok, dentro daquilo que ele promete, ele entrega, dá bilheteria, dá lucro e promete extensão da firma. E também fica uma coisa assim, gente, uma observação que se faz, não precisa ser um filme de criança só, pra adolescente e tal. Não, pode ser um filme sci-fi, de estilo, assim, de não só de ação, pode ser um estilo, outro tipo de filme, usando os personagens, que, assim, olha... Foi o que eu falei do Interestelar, né? Foi o que eu comparei. O custo é baixo, beleza, vai ter um lucro menor, mas vai ser um filme bacana, vai ser referenciado, mas os caras querem retorno nos milhões que eles gastaram no bilhões, né, sei lá, quando eles gastaram na compra da franquia, que eles não querem devolver, querem fazer lucro aqui e não estão conseguindo. Mas tem uma coisa interessante nisso que você tá falando, Chatinho, que é o seguinte, a gente pensando nessa relação empresa-empregado e tal, ok, isso é muito lógico, só que o que a gente escuta, principalmente quando a gente conversa com as pessoas que trabalham no meio do cinema, é que a relação entre egos é muito complicada de se lidar. E aí a gente tem vários diretores que vão ter as costas largas para absorver o impacto dessa mão da produtora, e aí o cara consegue, tipo, com a sua lábia, com a sua malemolência, com o seu charme, o cara consegue ir lá e dar o seu tom pro filme. Ou com o talento ele consegue pegar isso da produtora e fazer o menos pior possível. Exato. Só que o que a gente sabe é que o Josh Trank, ele é um cara bem temperamental, assim. Ele é um cara estrelinha, ele já teve esse histórico quando ele fez lá o Poder Sem Limites, ele já tinha tido um histórico de discussão com produtores e tal. Então, assim, o cara cria uma linguagem em que chama a atenção do estúdio, e aí o estúdio pega e fala, quero chamar esse cara porque esse cara tem uma boa direção, tem uma boa narrativa, o cara pode trabalhar bem. E de repente, no meio do processo, você vai vendo que o cara é temperamental, o cara não aceita sugestão, o cara é recluso, o cara quer fazer do jeito dele, não sei o que, e é difícil você chegar ali nele e realmente, tipo, tentar tirar o projeto dele, principalmente quando o projeto já tá andando, né? E a gente vê muito isso, principalmente nessa área criativa mesmo. Os criativos, eles têm um apego muito grande com as obras que eles estão fazendo, e é complicado você lidar realmente com esse ego e tal. Então, assim, o filme saiu, tem o problema da bilheteria agora, muita gente criticando, todo mundo falando mal do filme. O Josh Trank vai lá no Twitter dele e escreve que há 1 ano atrás ele tinha um produto muito bom na mão dele e que isso foi tirado dele. Ele escreveu isso, fiz merda. Aí ele foi lá e apagou. Só que ele esqueceu que na internet nada se apaga. Exato. Porque qualquer um dá um print lá. Então eu entendo quando vocês falam assim, não, ele aceitou e tal, mas eu compartilho desse pensamento do Dani de que o erro tá dos dois lados, de que, tipo, a produtora provavelmente não foi clara no que ela iria fazer, e ele foi muito temperamental ao ponto de não aceitar isso, entendeu? E tá no direito dele, entendeu? Deixa eu dar um exemplo, vou só dar um exemplo de uma coisa que aconteceu num outro filme, é outro universo, mas dá pra comparar. Tem um filme que chegou no Brasil com o título de Amor por Acidente, tem o Jake Gyllenhaal e a Jessica Biel, o diretor que depois viria fazer Ultrapassa, O Lado Bom da Vida, O Vencedor, tal, que ganhou Oscar trocentas vezes. Antes disso, ele gravou esse filme, deu vários problemas na produção, que ninguém sabe exatamente o que foi, e teve também um problema que provavelmente a Fox não teria nunca, que é o de faltar grana, né, pra terminar o filme. Então teve problema, faltou grana, tal, não teve algumas cenas que não foram feitas, e ficou um tempão esse filme no limbo, até que um dia a produtora falou assim, eu vou lançar isso aqui, a gente vai fazer um corte nesse filme e vai lançar, porque você tem grandes atores, nada tal, e vamos lançar, tem um material que eu preciso vender, o mínimo que vendeu é melhor do que não ganhar nada. E aí eles lançaram. O que o David O. Russell fez? Ele não assinou o filme. Tipo, veio com um nome X de um diretor que ninguém nunca ouviu falar, que na verdade é um codinome pro diretor. Um pseudônimo, porque o cara não assinou. E direção é assinatura, né? Então, seria uma última
péssima opção pro Josh Trank, né? Eu imagino. Fala assim, ó, beleza, vai lançar desse jeito? Tchau, eu não vou assinar isso aqui, eu não quero o meu nome nisso aqui. Eles iam pôr nome X, ou do Simon Kinberg, ou sei lá de quem, entendeu? E finalizar o projeto. O ator não tem muito o que fazer, né? Ele tá lá até o final da jogada, mas o diretor tem essa possibilidade. Exato. Por mais que isso possa ficar feio pra ele, né? Sim, sim. Então, assim, claro que a gente tá debatendo coisas meio complexas, né? Mas, querendo ou não, seria uma saída. É, coisa da indústria, né? Tipo, é uma puta hipocrisia o cara chegar aos 45 minutos do segundo tempo, quando ele vê as críticas ruins que caíram sobre o projeto, e pular fora do barco, assim. É, tipo, comprometer seu nome como diretor, cara. É inadmissível isso, cara. Então, Cauê, mas aí a gente não sabe exatamente aonde que foi o corte da produtora e aonde foi o corte dele. Porque o cara é assim, ó, eu trabalho aqui com design. Eu posso ir lá e criar uma marca. A hora que eu entrego essa marca pro meu cliente, o cliente vai lá e troca a letra, troca a cor e não sei o que, tal. Mas a estrutura da marca tá ali que eu fiz. Aí eu vou falar assim, caralho, a estrutura era boa, mas fuderam com a minha marca, entendeu? Então, tipo... Mas é exatamente isso. Então, não é tanta hipocrisia, porque a gente não sabe até onde que eles... A gente não sabe... Teve esse corte, né? A gente não sabe quem culpar. Tipo, a gente pode falar assim, foi ridículo a postura do Josh Trank, mas pode ter sido ridículo a postura do Simon Kinberg. Exato. Pode ter sido ridícula a postura de bambambans da Fox que a gente não sabe o nome, entendeu? Não, isso mas é exatamente tudo pode... isso. Toda essa estrutura... Não dá pra gente saber, a gente não tava lá, acho que nem os atores teriam condição de dizer de quem o que aconteceu. Porque tudo é um projeto muito colaborativo, foge, não tem né? jeito. Mas é tão dividido mesmo as responsabilidades, as atribuições de cada um, você acaba não sabendo realmente quem culpar, né? Mas se bem que há 6 meses atrás, na verdade há 2 meses atrás, eu vi quer dizer, a gente viu, né, em entrevistas mesmo, o Kinberg e o Trank falando que não, tava tudo bem. Eu duvido que 1 mês antes de lançar o filme eles tenham feito um novo corte que o Trank não tenha aprovado. Mas, né? Concordo. E em relação ao lance que o Antônio tinha dito lá atrás, eu acho que, cara, não é a mesma situação do Soldado Invernal. Simplesmente porque Soldado Invernal é uma franquia estabelecida e, não falando que é fácil, mas é muito mais fácil fazer um filme como Soldado Invernal do que é como fazer o Quarteto Fantástico, assim. Tem muito menos pressão sobre os diretores e eles não têm um estilo tão visível, o que, tipo, fica mais fácil pra Marvel manipular. Exatamente, que às vezes se eles querem, a questão é, se eles querem, eu quero desse jeito, cara, contrata alguém que entregue exatamente o que eles pedem. Exatamente. Com um ego um pouquinho menor, não tão grande, mas vai ser grande, ok, tudo bem, faz parte do meio. Um ego não tão grande que entrega, Sim, claro. Que é o caso, assim, se a gente pegar um paralelo, você tem a Marvel fazendo isso, né, a Marvel Disney fazendo isso, você tem a Warner DC pegando pro lado autoral, dando um pouco mais de liberdade pro diretor, claro que pegando o diretor que ela sabe que vai fazer o que ela quer, ela pegou o Nolan, depois agora ela tá com o Zack Snyder, né, o David Ayer é um pouco mais autoral dentro do que eles buscam, entendeu? E a Fox, na verdade, ela não sabe se ela quer ser Warner ou se ela quer ser Disney. Ela tá tipo... Ela quer ser tudo. Exatamente. Ela quer ser tudo ao mesmo tempo e não consegue ser nada. Em relação até o lance novamente do Josh Trank, o maior exemplo disso é o Edgar Wright. Ele viu que o estúdio não ia fazer o que ele queria e pulou fora. O Josh Trank possivelmente não teve essa posição porque a Fox começou a intervir isso, tipo, dia antes da pré-produção. Mas eu não consigo assimilar isso. It is our duty as human beings to push forward into the unknown. But sometimes you're looking to discover one thing and you find something else. I just want to fix my friends. We can't change the past, but we can change the future. I'm gonna need a heat-resistant workshop.
and a big ass sunroof. Todo esse problema de bastidores acarretou nesse filme que acaba tendo vários problemas técnicos e problemas narrativos, né? Então, se a gente parar pra pensar agora na parte de narrativa do filme, o Xoxin, ele já falou um pouco que toda essa estrutura ali entre o Reed e o Ben e tal, ela é muito bem feita, que segue um pouco das HQs e tal. Eu ainda acho que a gente tem muito mais também essa visão de amizade, como a gente falou, que a gente compra a ideia de amizade deles e tal, justamente porque você tem um background ali, você vê eles desde pequeno, você tem uma história mais aprofundada. Então por isso até que você acaba não comprando tanto a história da Sue e do Johnny, né, como irmãos e tal, porque não teve tempo pra ser desenvolvido aquilo. Se eles dessem mais ou menos o mesmo tempo de tela pra cada personagem, você teria uma coisa meio que homogênea ali. Mas era óbvio que a ideia deles era, você vai acompanhar a história e a formação do Quarteto Fantástico pela visão do Reed Richards e como ele criou aquele momento. Eu achei muito legal a parte quando eles ganham os poderes em si, a justificativa para cada um ter o poder. O Destino, por exemplo, eu achei muito legal ele ter o corpo fundido com aquela máscara, né, com aquele uniforme que eles usam para ir pro outro planeta. Isso, eu achei isso muito bem feito, muito melhor do que aquela primeira versão. Ele tinha a pele que ficava descamando lá e ele tinha uma metal por baixo. Então isso eu já achei muito bacana, assim. Outra coisa que eu achei legal também foi, por exemplo, o próprio Ben, quando ele vira o coisa, a porta abrir e as rochas virem, ele tentar de alguma maneira fechar e tal, então justifica também. A Sue é a que menos justifica, assim, tipo, ela tomar aquela onda de raio ali e ficar invisível. Aquilo ali foi o menos justificado. Agora, os outros, eu achei muito bem justificado, muito bem equilibrado aquilo ali. E, tipo, eu achei uma cena bacana, sabe? Toda a parte de... É o que o Henrique falou também antes, assim. Tipo, você vê eles ganhando poder, é bem justificado eles ganharem o poder. É legal você ver aquelas cenas dele, tipo, deles começando a se experimentar e tal. Aí, tipo, um ano depois, os caras já estão dominando a porra toda, entendeu? Aí você perde um arco ali que você fala, caralho, eu queria ver esses caras se entendendo. Eu né? imagino que... Eu também achei legal essa parte de como eles ganharam os poderes. Vem o fogo, tal, dentro da câmera lá do Johnny, as pedras no Ben e tudo mais. O que eu achei ruim nessa parte do filme foi assim. Quando saiu o primeiro trailer, se eu não me engano, aparecem várias pessoas no laboratório e 6 pessoas entrando nas câmaras para ser teletransportadas. Eu achei que realmente seria que era o elenco principal. Depois, assistindo o filme, eu acho que aquela segunda equipe que acaba trazendo o Dr. Destino de volta. Que era mostrada no trailer. Eu não sei se eles resolveram pensar nisso depois. O que eu achei o primeiro problema? A hora que eles foram a primeira vez, eles estavam bêbados, tipo, bebendo pinguinha lá do Victor, que ele tinha lá, foi sem a Sue. Pensei, porra, eles vão ganhar os poderes sem ela. Então, assim, a ideia do Quarteto Fantástico, ele surgiu em contrapartida da Liga da Justiça. Primeiro, a super equipe, que era da Marvel, não era Vingadores pra vender tanto quanto a Liga da Justiça da DC. Não, era o Quarteto Fantástico, é o primeiro supergrupo da Marvel. Exato. Além de ser vários super-heróis independentes que se unem, como a gente vê em Vingadores, não, é uma família, entendeu? Tem aquela coisa assim, o Ben é melhor amigo do Reed, e o Ben é namorado da Sue, ou pelo menos ama a Sue, e a Sue tem o irmão dela, que é o Johnny. É como se fosse o Friends. O Ross é irmão da Mônica, e o Chandler é o melhor amigo dela, a Rachel é a melhor amiga, etc. Isso eu não senti muito. E a hora que eles foram ganhar os poderes, tudo bem, podia estar o Victor junto, como foi no outro filme. Mas eu achei esquisito a Sue não ter ido. Eles terem, tipo, foda-se ela, entendeu? Por isso que eu falei, ela é a menos justificada, assim, né? Ela é a menos... Mas faz sentido com a construção. Não só o poder dela. Mas como ela ganha, né? Isso. Como ela ganha. Sim. Não isso, mas o fato dela não ter ido junto. Tipo, a gente não pode deixar de ir sem ela também. Ela é importante. Não, ela é a filha nerd lá.
O Johnny é mais divertido, é mais gente da boa. História. Não, mas ela é dedo duro da história. Ela era o dedo duro, Ela é foi chata. meio isso do Clube do Bolinha mesmo. Os caras estavam bêbados lá, falaram, não, vamos lá, por que não? Vamos. Isso que torna mais trágico, isso que é bom pra narrativa, torna o negócio mais dramático. Mas... Eu acho que a ideia inicial era justamente isso. Eu acho que muito provavelmente, é claro que eu tô fazendo conjectura, mas sei lá, se a gente for tentar fazer pegar a mão do Josh Trank e tentar imaginar o que ele faria, muito provavelmente a pegada seria essa. Ela se transformou meio que por culpa ela teve essa transformação por culpa deles, e aí todo o drama que eles vivem, não um ano depois, mas logo em seguida. Exatamente. Provavelmente isso daria também até um desenvolvimento melhor pro Victor Von Doom, porque o desenvolvimento desse vilão é absurdo, como ficou, é absurdamente ridículo. Ele é um mimado que tem um pensamento ridículo, vai pra lá, fica um ano fazendo sei lá o quê naquele lugar, e aí de repente quando ele surge, tipo, vamos lutar todos juntos de uma forma ridícula, e aí todo mundo ganha, entendeu? E fora isso, ainda tem uma coisa que eu ouvi que eu concordei plenamente. Falaram, eu quero ver os poderes desse pessoal no mundo real, não num lugar cheio de pedra, sabe? Que graça tem essa galera lutando num lugar X cheio de pedra que você matou o cara e pronto. Entendeu? Vamos formar uma equipe. Que eu não entendi o que o Doom lá ele tava fazendo. Ele tava destruindo o planeta por quê? Por farra? Eu não... A linha de pensamento dele... A zona negativa dos quadrinhos, que nesse filme é a dimensão zero, na terra dele, tipo, sugar a terra pro buraco negro pra ter um mundo próprio dele. Tipo, não faz sentido na narrativa. Mas já tinha aquele mundo com os jatos verdes. Mas a ideia seria mais ou menos como assim, ele tá falando assim, olha, vocês querem destruir o seu, mas o meu vocês não vão destruir. Antes que você destrua o meu, eu vou destruir o seu. Tipo isso, então, não faz muito sentido, cara. Não faz sentido, Assim, ele é daqueles caras que acha que o planeta Terra tá perdido porque o ser humano é um monstro. Que é meio que o pensamento do Ultron, né? Isso, exato. É o pensamento do Ultron, para a Terra sobreviver, eu preciso matar todos os humanos porque são eles que... É meio que esse pensamento. Mas desse jeito assim ficou pior que o do Ultron. É o pensamento do Ultron com a motivação do vilão do Homem-Formiga. Por aí, é bem isso. É a mesma premissa daquele filme Eu, Robô também. Sim, até o design do Doutor Destino desse filme, isso é uma coisa que a gente pode culpar muito o Josh Trank, que é pelo design de personagens. O design do Dr. Doom, a aparência dele em si, sei lá, os olhos, alguma coisa nele tá errada. Tipo, ele parece meio vesgo, eu não sei. O design de produção torna a aparência dele meio ridícula. E assim como o Coisa. Ele transformado, é isso? É, ele transformado. Na verdade, o Coisa também transformado, ele tem uma aparência meio bonequinho, assim, não foi a melhor escolha de visual, assim. Perde... Design de produção. Quem aprovou tudo isso foi o Josh Trank. O Coisa eu até curti. Não curti, mas assim, não foi ruim. Mas o do Doutor Destino ficou horrível. E teve aquele problema das falas que ia ter com o Ultron, por que ele tinha lá, a boquinha mexia, porque realmente o Doutor Destino falando, com aquele rosto assim, não sai voz, entendeu? Pelo menos o do outro ficava explícito que ele punha uma máscara, que era muito parecido com o que era dos quadrinhos, né? E a máscara é muito, muito parecida do filme antigo. Esse daí parecia assim, cara, pior do que Buffy Angel lá do fim da década de 90. Cara, então, eu discordo, cara. Não transparecia pelo Coisa. Se ele fez a captura de movimento, né, seria pra justamente a gente ver que o Jamie Bell tá por trás daquele personagem. Agora, do jeito que o Coisa é feito na computação gráfica, o jeito que o design dele, não sei, eu não podia ser qualquer um interpretando ele. Eu não conheço nem que a voz do Jamie Bell modulada também não faz muito efeito. Então, o Jamie Bell, a partir de quando ele vira o Coisa, ele meio que é evaporado do filme, assim. Na verdade, o Jamie Bell fica de adjuvante total, né? Total. Ele perdeu total. Mas, e tem o Henrique falou de trailer, né? Tem muita coisa do trailer que não bate com o filme. Normal. Na verdade... Isso é normal não bater. Exato. Mas diante dessa polêmica toda, você começa a olhar pra aquele trailer e fala, não, aquele filme, o trailer ia dar certo. Não, então... Uma das coisas... Então, um dos motivos que eu achei que ia dar certo era justamente por causa disso. Que o primeiro trailer, eu me lembro,
o teaser, que parecia até um pouco com Interestelar, do Christopher Nolan e tal, aquele primeiro teaser, ele bate com todas as informações que o Josh Trank tinha dito que queria fazer, que é uma ficção científica, centrada nos personagens, na descoberta deles, desse novo mundo. Bate perfeitamente, quase nem tem ação no trailer. Aí nos últimos trailers, assim, do filme que foi saindo, nesses últimos meses, a gente já tava vendo que tinha alguma coisa meio errada, mas ainda tinha minha fé por causa daquele primeiro trailer. Assim, se eu tivesse que fazer um filme, eu contrataria os caras que fizeram o trailer pra fazer o trailer do meu filme, porque foi muito, tipo, se tem uma coisa boa nisso tudo, é o trailer. Eles conseguiram pegar um material que não tava bom e deixar todo mundo com vontade de ver. Eles conseguiram fazer um trailer que não mostra, que é uma coisa rara hoje em dia, infelizmente, que não mostra a cena final, sabe? Eles conseguiram mostrar um filme que faz você... As pessoas ficaram desmotivadas por outros motivos, mas, tipo, o trailer, ele faz você querer se interessar pelo filme e faz você não ver tudo, que é o que todo trailer deveria ser. Agora, deixa eu colocar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que a gente tava falando de design de produção ali. Eu acho que, por exemplo, o Destino tá bem feito, assim. Se a gente for olhar, qual outro Destino a gente teve no cinema até agora? Teve o cara que tinha a cara que descascava. Era esse cara. Tipo, esse daí, eles justificaram também com essa fusão do corpo do cara com aquela roupa que ele usava quando ele foi pro planeta. Então tem cenas a ideia é muito boa. Então, a ideia é boa e quando você tem, assim, alguns planos de detalhe, tipo, da mão dele e tal, você vê detalhes da roupa mesmo. O próprio rosto, a parte da boca, você vê os traços da máscara que ele usava por dentro, assim, daquele capacete. E quando ele tá fugindo, ele bate lá e quebra e tal, você já começa a ver aquela máscara meio que derretendo, vindo pra dentro dele. Então eu achei que, tipo, isso daí é ok, sim, até porque o visual do Destino não é nada demais, cara. O visual do Destino não tem... É um homem de lata. É, né? Não tem nada demais. Quando você falou Esse é o problema. Esse é o problema. O visual dele e a própria montagem, o poder do Destino, basicamente, é igual do Homem de Ferro. A única diferença é que o Homem de Ferro é vermelho, o Destino é cor de ferro mesmo. O Destino usa uma capa verde e o Homem de Ferro não usa. Pronto. O problema é que... Visualmente, não, em matéria de poder, na maioria deles também, assim, os efetivos. Fora aquela coisa de magia que usa, que ultimamente é pouco explorado isso, tá? Ele é um cara que usa high-tech na armadura dele, a inteligência usa high-tech, é basicamente o Tony Stark do mal. Sim. Então, mas até falando das escolhas de design, assim, a ideia, como o Rafa falou, é muito boa, muito boa. Só que de design, de aparência mesmo, assim, acho que vocês lembram do Parallax, do Lanterna Verde, né? Que aquela carinha dele, que é um puta... não sei como aquilo foi aprovado, sabe? Parece um cachorro, né? Então. Sei lá. Esse tipo de coisa que eu vejo no Dr. Destino, eu falo, porra, cara, eu vi você fazendo algo bom com isso. A única coisa que eu não compro no visual do Destino é a manta, é a capa, porque não tem de onde ele ter tirado aquilo. Então, tipo, é a única coisa que eu acho que não faz sentido, assim. Agora o resto, tipo, em termos da máscara, do corpo, da roupa e não sei o que, eu acho que tá ok, tipo, não prejudica e tal. Eu particularmente não gostei muito do fato de tanto do Dr. Destino quanto do Coisa, de não dar liberdade pros atores, porque se eles conseguissem dar mais liberdade pra interpretação do Jamie Bell e do Tobey Kebbell, que são bons atores, você teria um resultado melhor, mas o visual em si, também não vejo problema. Eu vejo problema no design de produção daquele mundo lá, que é tipo um trem verde com lava esquisita. Eu não gostei dos efeitos de fogo do Johnny Storm, escrevi isso na crítica também. Também comparado ao outro filme, eu achei bem ruim, tipo, ele não fica flamejando, ele, tipo, é uma luz praticamente, né, assim. Eu achei bem mal feito, eu acho que sei lá, o que a gente vê em Flash lá como o nuclear é mais então perfeito, é um seriado. Esse efeito visual que eles mostram também no próprio Homem Elástico, né, é mal feito também. Isso poderia ser melhor. Tipo, tem assim, você vê claramente os traços de computador ali, é muito mal feito quando ele tá encolhendo o braço e tal. Então, tipo, tudo isso, essa parte de efeito visual desses dois personagens eu acho ruim. Agora, eu acho o visual do Coisa, o visual
o melhor do filme, assim. Eu achei o melhor. É muito bom. Porque, assim, ele é isso. Ele é um monte de rochas. Ele não pode ser aquele boneco de borracha que a gente tinha antes. E ele é isso, cara. Você vê, você sente que ele é um ser pesado. Ele não tem as pedras todas lineares. Tem um momento que ele para do lado da sua, assim. Ele tem um pedaço de pedra embaixo do braço dele que tá torta ali, entendeu? Então você vê, assim, que o cara, tipo, ele é um ser monstruoso, pesado, rústico, entendeu? E aí transformaram ele nisso. Não me incomodei nem um pouco dele não estar de shortinho também, porque eu ia achar a maior bobagem do mundo coisa andando de shortinho pra cima e pra baixo de calça, entendeu? Eu achei isso também, tipo, não me incomodou e acho que o visual dele é o melhor do filme. Agora, em termos de efeitos especiais, o filme peca muito, assim, não tá nem perto. Nery, eu só não concordo com você por uma coisa, que visualmente é muito mais legal a Kate Mara. Pelo simples fato de ser a Kate Mara. Entendi. Entendeu? Aí, em segundo lugar, eu concordo que é o coisa. Aliás, é uma pena quando ela fica invisível, né? Sim, porra. É uma pena, é lamentável. É lamentável ela ficar invisível. Mas tudo bem, vamos continuar, vai. Aquela bolha que ela cria, tem nos quadrinhos isso também? Tem. Que ela fica flutuando numa bolha e tal. Isso é clássico dela. Ah, legal. Eu tava dando risada aqui porque tem uma parte no filme que o Senhor Fantástico, né, o Reed, ele se finge de outra pessoa. E ele muda o rosto depois no carro na volta, cara. É nível Sci-Fi Channel de efeitos especiais. Sim, assim, é muito ruim. Esse filme. Mas a ideia é interessante. A ideia, exato. A ideia é ótima. Com minha namorada, não sei se for ficar só nessa, né, de ideia é ótima. Não, mas, gente, era um filme de pouco custo, gasto pouco. Não, sim, isso é a gente pegando no pé, porque esse também é um dos menores. Se o filme fosse bom, isso não importava. Não mesmo, realmente. Se tivesse um desenvolvimento melhor dos personagens, né? Se tivesse o drama do coisa, a amizade dele, um melhor relacionamento dos irmãos Storm, vamos falar assim. Sabe, um drama maior quando morre o Franklin Storm. Enfim, se tivesse tudo isso, até a resolução fraca dele, a gente perdoaria e ele não seria um filme tão terrível, entendeu? Só que tem um problema. Aí eu vou dizer uma coisa, tem um problema. Esse filme chegou tão desacreditado por parte de tanta gente, entendeu? E com uma energia tão negativa que as pessoas, mesmo ele não sendo um bom filme, né, no todo, elas estão dando notas mais baixas do que ele merecia, na minha opinião. Assim. Sim, concordo. Se bem que, como a gente tava falando, o filme, no começo, assim, cara, é uma jornada de descoberta, assim. O próprio Trank, ele filma o Reed Richards sempre com a câmera nas costas dele, que nem naquele filme O Lutador, do Darren Aronofsky, né? Isso, ele filma tudo meio que até documental, de certa forma. Ele filma tudo pelos olhos do Reed, como o Rafa falou. É um negócio meio, o mundo de descoberta, assim. Científico, a adolescência, ele crescendo com o Ben, até a própria zona negativa. O Josh Trank, ele usa sempre essa câmera atrás do Reed. E a melhor parte pra mim é a parte também da descoberta dos poderes, né? Tipo, o acidente, tudo assim, tudo destruído. É até aí, né, cara? Daí chega aí, eles tá cada um com o seu poder, o governo pegou, não sei o que. Até aí tá interessante. Aí quando eles falam um ano depois... mas a hora que eles chegam um ano depois, aí pronto, o filme desmorona completamente. Só de olhar depois, é 25 minutos do filme. Isso, exatamente. Mata todo o tempo. O filme tem 100 minutos. 20 minutos que mata os outros 80. 25, mata 75 do filme. Exato. Pior que eu acho clímax. Cara, deve ter sido com uns 40 minutos de filme, não foi? Não, eu contei. Contei. Foi menos. Em 1h10, mais ou menos. O filme tá legal, meu. Pô, tá legal. Eu contei, eu quis ver que entre 1h10 e 1h15 que ele miou. Até basicamente a ganhar os poderes, até o acidente, é 1h10, 1h15. Foi o que eu falei. E uma cena foda do filme, uma imagem que ficou sempre na minha cabeça, assim, que é meio perturbadora, é o Reed naquela mesa com os braços todos esticados, assim, que bate também diretamente com os rumores, quer dizer, com os comentários, né, do Josh Trank, que ele queria fazer um negócio meio David Cronenberg, meio A Mosca, assim, sabe? Exatamente. Aquela imagem do Reed com o corpo todo esticado, assim, com os braços, com aquela expressão de puta que pariu. Tipo, aquilo é genial, cara. Porra. Não, o Josh Trank leu o gibi também, porque aqui ainda tem uma cena do Reed Richards que o cara parece, sei lá, uma minhoca do espaço, cara. O tronco dele
dele tá esticado, a cabeça tá na altura da virilha, o tronco tem 2, 3 metros de altura, os braços dele estão super esticados, assim, então ele tá uma imagem, assim, que parece um ser do espaço, tanto é que o pessoal começou a atirar nele, que achando que era um portal também, né, achando que algum ser que veio do outro lado começou a invadir ali, que não tinha controle nenhum. Isso aí é bacana também, isso é tirado do gibi de é bacana. Josh Trank, assim, não teve... Fez a lição de casa, né? Fez a lição de casa, ele leu o gibi, mas não teve uma ideia muito original, não. Se você olhar aqui, ele não teve ideia. Entendeu? Amazing. Oh, thanks. Amazing you didn't black out the entire Western Hemisphere. You basically ripped a hole in the fabric of space-time with unspec'd components and no supervision. Yeah, that was an accident. And if by accident you upped the power, you would have created a runaway reaction that opened a black hole and swallowed the entire planet. Well, I'm glad that didn't happen. Uma observação interessante que tem, que esse aqui é uma reedição que eu comprei. São 6 histórias, são 6 gibis, né, que publica nos Estados Unidos, são 6 histórias. Dessas 6 histórias, 4 é só a origem. E só no finzinho tem um pouquinho de ação, tipo nas 2 últimas. E é um pouco chama, só. Não é muito. É Ultimate Quarteto Fantástico ou Fantástico. É de reedição aqui. A questão é que é a seguinte, boa parte do negócio aqui é desenvolvimento, é paradão mesmo e tal. A parte mais legal é a parte parada. É a história, é a criação, entendeu? Então eu fico irritado que talvez isso que a Fox queria, e talvez o Josh Trank não tenha lido talvez a coisa, que bateria mais ou menos com o que o filme fez. Aqui, ó, são 4/6 do filme, 2/3 do filme é origem, explicação e tal. No último 1/3 que tem ação, tem rapidinho, explica e tem a justificada e tal. Exato, mas do jeito que ficou forçado. Então, porque não parece que tá construindo pra algo, não parece que tá criando expectativa pra culminar num grande clímax de ação. Não tinha isso. A não ser que você dobre o filme, né? Em vez de 100 minutos, bota 2 horas e 10, 2 horas e 15, aí compensa. Mas é aí que tá, daí a gente nunca vai saber qual que era o projeto e o corte que o Josh Trank tava pensando pra realmente criar a linha, né, narrativa que fosse mais ou menos desse jeito. Só fizerem uma versão pra Blu-ray, né, especial. Exato. Uma versão do diretor, mereceria uma versão do diretor. Literalmente seria a verdadeira versão do diretor, né? Não, mas só isso só vai acontecer se o Josh Trank de repente ficar fodão. Também é um cara difícil de lidar, todo mundo fala. Fodão, tipo James Cameron, pra lançar de novo, 20 anos depois, a versão do diretor. Verdade. Porque eu acho que ele conseguiu um emprego em Hollywood até depois desse fiasco. Sim, ele provavelmente vai voltar a fazer alguns filmes mais independentes antes de fazer qualquer coisa maior, se é que ele vai voltar a fazer alguma coisa maior. Que é o que o Mark Webb devia ter feito, o diretor de O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. É o que ele devia ter feito logo após o primeiro, assim. Que é bem parecido o que aconteceu. Só que a diferença é que o Mark Webb é coxinha e o Josh Trank não, né, mano? Sim, pode ser. Mas, assim, só uma coisa que eu queria pontuar a respeito da narrativa do filme é que mesmo que ele tivesse esse tempo de duração e se ele tivesse um desenvolvimento um pouco mais bacana dos personagens, eu acharia interessante justamente porque ele quebra um pouco com esse paradigma de que todo filme tem que ser dividido em 3 atos. Exato. Né? Eu acho interessante quando alguém chega e fala assim, quer saber? Meu filme não é dividido em 3 atos. 2/3 dele é uma coisa, o final a gente vai ter uma resolução de um problema que vai ser criado depois. Exato. E não essa crescente. Poderia ser assim, desde que ele se provasse bom em todos esses momentos e desde que ele não tivesse os diálogos ridículos que ele teve no final então, e todos os problemas. Mas a questão é, assim, eu acho que as pessoas deveriam saber valorizar isso não como uma coisa negativa. Tipo, o filme quebra um pouco dos paradigmas, primeiro, de filme de super-herói, de que tem que ser ou cheio de piada ou cheio de ação o tempo inteiro, e que ele pode ser um drama um pouco mais pesado, e de que ele não precisa ter o paradigma quadradinho, que é o que todos os filmes da Disney, da Marvel tem, que é que se você contar a página, é o que o McKee escreveu no coisa dele. Até tal página tem que ter a viradinha e até tal página do roteiro tem que ter isso. Eu acho legal quando alguém quebra esse paradigma. Eu acho até que isso que você tá falando, Dani, acho que é interessante
interessante, porque tem uma coisa que eu acho curiosa dentro da narrativa mesmo, que é justamente isso, assim, ele vem quebrando alguns paradigmas e ele se perde justamente quando ele entra no comum, que é aquela batalha, né, que é uma batalha patética, que, de novo, destruição do mundo, de novo, né, que volta pro clichê, volta pra... Sim. Então ele se perde quando ele entra no comum, mas ele tem uma ideia, né, dentro do filme, que você percebe que é uma ideia original mesmo. E aí tem outra coisa que eu ia falar também da narrativa, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que é uma das grandes questões do filme, e talvez seja esse o meu maior problema com a narrativa inteira, que é a seguinte: a gente tá vindo assistir um filme que é um reboot, que vai contar a história, a origem do Quarteto Fantástico. Você já tem como uma suposição de que você vai entrar pra ver o filme e você vai acabar o filme vendo uma equipe sendo formada. E eu acho que o maior problema do roteiro é que eles não trabalham em equipe em momento algum. A equipe não é formada, não existe a sinergia em equipe, sabe? Diferente do que a gente viu, por exemplo, em Vingadores, que eles têm as brigas, cada um eles vão brigando, eles têm uma diferença de personalidade entre cada um deles, mas no final eles convergem todos pro mesmo ponto e eles se ajudam em equipe. E você entende, não, agora se transformaram realmente nos Vingadores. No Quarteto, você vê que eles têm alguns problemas e tal, mas em que momento eles lutam exatamente, ou eles se comportam exatamente como equipe? E isso o Fantástico pode até tentar reinventar a forma e tal, estrutura de 2 atos, mas, cara, por mais que Vingadores seja um filme médio, ele usa a fórmula a favor dele. É tipo, planeje seu filme seu plano. Algo que o Quarteto Fantástico meio que, sei lá. Exatamente. Ele saiu do plano, né? Ele saiu dos eixos rápido. Saiu totalmente dos eixos, da mão do diretor, né? Sim, exatamente. E se ele tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento dos personagens, se tivesse um vilão um pouquinho mais redondinho, nem precisava ser nada maravilhoso, mas um vilão um pouco mais explicado, e essa química entre esses personagens, você já teria um filme muito provavelmente melhor do que pelo menos o Homem-Formiga, sabe? Então você teria, tipo, um filme ok, ele não seria essa bomba. Então eu acho que, assim, não faltou tanto pra ele ser um filme razoável, entendeu? Pelo menos essa é a minha posição. Foi pequenos pontos. E outra coisa, eu tava até lembrando das vezes que a gente gravou podcast aqui no Cinemação, teve assuntos parecidos quando a gente falou com a Luciana, que é produtora, e acho que com a Gabi Egito, que é diretora. Sempre cai no papo do relacionamento, né? Tipo, se todo esse problema do Josh Trank foi de relacionamento, sabe, assim, dele se relacionar com os produtores e saber ter um bom relacionamento profissional com os atores, trabalho em equipe, isso prova, exatamente, saber trabalhar em equipe, isso prova que é uma das principais características necessárias para se trabalhar na indústria cinematográfica e até na arte cinematográfica, se você quiser fazer um filme fora da indústria. Você precisa saber trabalhar em equipe. Mas não é só na indústria cinematográfica não, qualquer indústria, cara. Se você tem um cara que tem um conhecimento técnico muito bom e um cara que tem um conhecimento técnico meia boca, mas um relacionamento humano excelente, cara, o cara que tem relacionamento humano excelente, ele que vai ser promovido. Exatamente. E isso é a maior prova. O Josh Trank pode ser muito bom em muita coisa, acertou a mão em muita coisa, mas foi na hora do relacionamento que ele perdeu, entendeu? E aí assinou um filme, provavelmente vai dar uma bela de uma manchada na carreira dele, no mínimo. Não sei se vai dar essa manchada tão grande, porque ele também é um diretor novo, né, cara? Ele ainda tem por isso que eu tô falando, manchar a carreira não significa acabar com a carreira. Sim. Eu acho assim, o que ele tá fazendo depois é o que pode atrapalhar, não o filme Quarteto Fantástico, mas assim, tweetar falando mal, agora ele tá ficando mais, não tá dando entrevista, tá ficando quieto, essas coisas, sabe? Digamos assim, essa ingratidão é que pode causar problemas pra carreira dele. Cara, mas vai custar muito caro pra ele, cara, então, porque ele foi, tipo, não é ele assim, foi a primeira regra de Hollywood, tipo, nunca fale mal dos seus produtores, dos seus amigos ou do seu filme, do seu filme, exatamente. Você tá vendendo um peixe, tá falando assim, ó, esse peixe aqui vai te fazer mal, hein? Esse vai ser o... Mas até legal, é assim, você não pode falar mal de forma geral, né? Assim, você vê que acompanha nos sites, inclusive aqui nacionais e tal, que os caras economizaram as críticas. Sim, por isso que é importante, gente, todo mundo que tá ouvindo o podcast neste momento, por isso que é importante
importante que haja sempre projetos independentes dessas panelinhas criadas pelas grandes empresas, e esses projetos só serão possíveis por meio do Patreon, por exemplo. Por isso que é importante que você contribua com o Patreon do Cinemação, entendeu? Vamos lá. Entendeu? Ó, tchim. Mas é verdade, gente. É uma forma de... a possibilidade que a internet dá pros independentes se manterem sem depender dessas panelinhas e poder dizer o que realmente pensam. Tipo, o filme é ruim, o livro é ruim, etc. Eu não tenho essa visão tão pessimista assim quanto ao Josh Trank, do tipo, pode ser que ele perca, sabe, feche muitas portas e não sei o que e tal. Não acho que seja desse jeito, até porque a gente teve recentemente exemplo do Padilha, que também falou bastante mal de Robocop, falou bastante mal da produção americana, sabe? No entanto, o cara ainda tá com o nome lá, ainda é agenciado, ainda estão buscando filmes para ele fazer. Tá no Netflix, né? Tá no Netflix, então, tipo, não é também assim. Eu acho que essa coisa do cara soltar um desabafo em Twitter, não sei o que, é comum também. O que a gente vê hoje de personalidade e tal, da galera fazendo isso, vira e mexe tem alguém fazendo isso. Tem um outro ótimo exemplo de diretor que soube se reinventar de alguma maneira depois de um desastre, que foi o Joel Schumacher, quando ele fez aquele Batman e Robin, que todo mundo também detonou o filme, tal. Meu, 2 anos depois o cara lançou Ninguém é Perfeito com Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, que é um filme fantástico, entendeu? O máximo. Então assim... muitos episódios do House of Cards são dirigidos por ele. Exatamente. É verdade. Então eu acho assim, a gente tem sim um trabalho mal feito, teve problema de relacionamento e tal, do Josh Trank e tal, mas a gente tá falando de um diretor que tem 30 anos, cara. É um diretor muito novo, e ainda tem muito filme, ainda tem muita coisa pra queimar, sabe? O cara é inteligente, o cara tem uma narrativa própria e tal. Então é um cara que eu acho que ele ainda vai se reinventar, e a gente ainda vai falar, o cara fez quarteto e tal. Exatamente. Então, assim, eu não acho que, tipo, seja esse problema todo. O que eu acho que ele fez, ele foi prudente no sentido de, eu desabafei, quem viu, quem tirou o print, tirou, né? Comentem. Eu não vou mais dar entrevista. O Miles Teller também não tá mais dando entrevista. Não fala sobre esse filme. Ele vai se queimar? Não vai, cara. Não vai. Os atores de jeito nenhum. Então, exatamente. E ele pode falar, foi uma bosta. Eu compartilho da opinião do Josh Trank, por exemplo. A gente tem as informações de bastidores, mas a gente não consegue entender exatamente como foi que se desenrolou essa briga. E do mesmo jeito que a Fox, de repente, pode nunca mais contratar o Josh Trank, o cara com certeza tem relacionamento, é agenciado. Assim, aquela coisa, a Fox não vai querer mais ele por um tempo, a Disney, né, que ia pegar ele pro Star Wars, por um filme do Star Wars, não vai pegar, mas você tem um monte de estúdio e tem um monte de canal de TV e tem o mundo das séries, e tem um monte de opção. Mas, gente, quem viver verá. Porque é o seguinte, considerando que Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell são ótimos atores, tá? E o Theo Justin Trank, é um cara bacana. Quem viver verá. Um desses 5 vai ficar famosão, vai ser entrevistado daqui uns 15, 20 anos e vai falar, me conte como foi o Quarteto Fantástico. Aí a gente vai ficar sabendo tudo o que aconteceu. Tudo os podres, né? Bem isso mesmo. Todos podres, mas enquanto os caras estiver montando a carreira deles, eles não vão falar, eles não vão ficar quietinhos. Porque assim, é cuspir pra cima. E toda vez que você faz isso em qualquer empresa, cara, os caras, peraí, né? Esse cara aí e tal. Então não, mas é verdade. Espere. Aí na hora que os caras, esses povos aqui tiver mandando e desmandando, fazendo o que quer, você tem até a própria produtora, sabe? Tipo, Brad Pitt da vida, assim, sabe? Que faz, pode arriscar no que quer, tá de boa, assim, tá com a vida feita, aí a gente vai ficar sabendo. Até lá, é só conjuntura, cara, não adianta. Exatamente. O Miles Teller já concorreu ao Oscar ano passado, tá, tipo, estourando aí. Se ele ficar tomando decisões de carreira como essa, porra. Eu queria rapidinho só perguntar, assim, o que vocês todos acham. Qual que é o futuro do Quarteto Fantástico? Porque agora já estão dizendo que talvez não tenha o segundo filme eu tenho uma e façam um segundo do Deadpool.
Vocês acham que a Fox vai renegociar com a Marvel? Vai mudar os atores? O que vocês acham que vai acontecer? Tem um segundo filme ou não tem um segundo filme do Deadpool? Daí usariam a data agendada pro segundo filme do quarteto pra chegar ao segundo do Deadpool. A minha teoria é a seguinte, eu tenho a seguinte teoria. A treta da Fox com a Disney, né, a Marvel Disney, não é que nem a da Sony que cedeu o Homem-Aranha. Não é. É muito forte. Eles, tipo, se odeiam. Então, pra mim, eu acredito piamente que vai acontecer o seguinte. Daqui a 7 anos, eles vão fazer um outro Quarteto Fantástico. E rebutar pra poder manter o contrato. E eles vão fazer isso, nem que seja, tipo, um outro Quarteto Fantástico, tipo aquele primeiro, só pra manter o contrato. Só de pirraça, só pra virar pra fazer nhenhenhê pra Marvel, sabe? Pra Marvel Disney. É isso. Cara, espere, 7 anos. Eu fico triste com essa história, porque assim, acabaram com o quarteto, sabe? Foi o primeiro personagem com problema, o primeiro grupo de personagens com problemas, assim, mais humanos, com uma visão, assim, mais... Com dois personagens que vivem brigando entre si, assim, né? Assim, como dois irmãos ficam se provocando, que é o Tocha e o Ben Green e tal, sabe? Venhamos e convenhamos, isso, por mais que aqueles filmes sejam idiotas e ridículos, mais coeso, né? Eles fizeram direito. Eles são mais coesos, né? Exato. Eles saem a mesma toada até o fim, tem um clímax e coxo, mas tem as coisas assim. Mas o triste nessa história toda, nessa briga, é que acabaram com quadrinhos, acabaram com o filme, matando não, né? Estão dispersando os personagens do universo Marvel, não vou matar eles. Eu fico chateado com isso, eu fico chateado com essas brigas, porque é um grupo, né, de personagens que tem um potencial enorme e tá... sendo desperdiçado, né? Sim. Sendo desperdiçado numa briguinha. Xaxim, quem viver verá. Daqui a 7 anos... Pode surgir um diretor foda, fala assim, deixa eu fazer mais um Quarteto Fantástico aqui, entendeu? E aí ele vai lá e faz um negócio, todo mundo vai ficar assim, nossa! Pode ser filme da hora. Bota um George Miller. Eu quero ver o George Miller fazendo o próximo Quarteto Fantástico. Aí a Fox mexe no filme, o George Miller faz metade do filme dele e metade da Fox de novo, tá ligado? Não, então, mas pode ser que daqui a 7 anos a Fox olhe e fala assim, quer saber? Pega um diretor e dá pra ele. Tipo, não mexe em nada. O que sair, foda-se, porque a gente só precisa manter o contrato, entendeu? Então daqui 7 anos, no podcast 1172, tá? A gente esteja falando, finalmente, saiu com link pro podcast de hoje, né? Olha lá o que a gente falou. All right, gentlemen, hands and feet must remain inside the ride at all times. Dad, you need to come to the lab. Don't blow up. Don't blow up. Oh yeah, that's what I want to hear before going into another dimension. 3, 2, 1. Blow up, blow up. Vamos concluir então esse papo de Quarteto Fantástico, vamos dar as nossas notas e finalmente carimbar então a nota final do Cinemação para Quarteto Fantástico. E eu vou começar com o Cauê, que é o cara mais ávido aí a querer dar sua nota, né? O cara que tá mais vibrante com o filme. Então, Cauê, vamos lá, dê sua nota de 0 a 5 claquetes. Quanto que você vai dar pro nosso querido Quarteto Fantástico? Cara, o pior é que não vai ser uma nota, tipo, uma nota horrível, nada do tipo. Cara, primeiro fazendo a minha opinião sobre o filme e tal, que é aquilo que vocês já ouviram, todo mundo no podcast aí. Eu preferi, eu não tô brincando, isso é sério. Eu achei o primeiro Quarteto Fantástico de 2005 melhor que esse filme, porque por mais escroto que ele fosse, por mais meia boca que ele fosse, ele era consistente, é que nem o Antônio falou, era coeso. É um meia boca inteiro, não é tipo metade de um filme bom que cria uma expectativa e depois destrói ela, tipo, mano, de forma horrível, assim. Eu vou dar os meus 2 ovos pra esse filme. Eu tô 2 claquetes pra esse filme e é isso. Mão na mesa aqui, 2 claquetes. Tá ótimo, tá perfeito. Site errado, cara. Site errado. Site errado, cara. Não tem muito o que falar. 2 bolas. Nossa. Beleza, já entendemos. 2 bolas, que horror, né? O bom é que sobra uma, né, Cauê? Sobra uma, cara. Ih, mano. Que doentio, Rafa.
Eu realmente não tenho mais o que falar depois de um podcast inteiro assim, não. Dá até um certo desânimo agora de pensar no filme, porque quando eu saí da sessão, na verdade, no momento que o filme acabou, em meio a todas as pessoas do cinema falando, quer dizer, em todas as 7 pessoas do cinema, né, falando que o filme era uma bosta, que o filme era ruim, eu simplesmente não expressei nenhuma reação, porque eu não sabia quais eram meus sentimentos em relação ao filme. Parece que é um filme que não é do Josh Trank, não é da Fox, não é de ninguém. Parece que é um monte de gente que colocou a mão no meio lá e saiu alguma abominação Frankenstein. Tava todo mundo falando que era uma bosta, tal. Aí meio na madrugada do dia que eu assisti, né, que eu cheguei em casa, eu comecei a pensar e eu realmente vi o erro que aconteceu o filme, né, o que ele se tornou. Sim. É um filme que não tem o desenvolvimento dos personagens do começo, não é o melhor de todos, mas tava numa linha boa. É um filme que é inconsistente, que é um equívoco, que é um desastre, cara. Realmente é um filme que a gente vai comparar daqui a alguns anos com Lanterna Verde, Mulher Gato e, infelizmente, o próprio Jonah Rex. E dói falar isso, assim. Porque por mais que fosse um filme que eu tinha algumas expectativas ou não, no momento que a gente entra na sala de cinema, a gente deixa tudo isso de lado. Com as expectativas que o próprio filme construiu, foda-se tudo isso. 2 ovos. Tudo bem, Cauê. A gente entende sua frustração, sua tristeza com o filme, mas, né, tá aí, tá feito e tá arrecadando lá aquela baixa bilheteria e ele também tá sofrendo com a sua própria existência dele mesmo. Já arrecadou metade que gastaram. Exato. Se não der prejuízo, já é lucro. Exatamente. Vamos então pra nota aqui do Henrique, né? Que foi quem escreveu a crítica, né? Tem crítica do Henrique lá no Cinemação. Então, Henrique, dá pra gente aí a sua nota de 0 a 5 claquetes. Bom, eu vou manter o que eu escrevi aí, como você falou. Eu dei 2 claquetes, eu não vou dar 2 bolas, 2 ovos, ou o que quer que o Cauê esteja distribuindo aí. Mas também não, viu, cara? Porra. Tô de boa dessa onda. Mas por que eu dei 2 claquetes? Não é uma nota tão ruim, é um pouco abaixo da média, não é um 0. Mas é o que a gente conversou aqui, o que tá escrito lá. O filme é interessante, ele começa com uma pegada bem de ficção científica, mas claramente, mais pro final eles pensam assim, nossa, a gente tem que fazer um filme de ação. Vamos bolar uma luta aí qualquer. E então isso daí fica óbvio pro espectador que o filme muda de tom de uma maneira que, né, diegética talvez, assim, não é facilmente aceitável, você percebe essa diferença. Os efeitos especiais que eu até escrevi como defeitos especiais, sei lá, hoje 2015, eu acho que podia, para um filme dessa proporção, ou pelo menos, que acaba gerando expectativa por ser um filme de super-herói, e que hoje em dia tá muito em alta, podia ter, sei lá, tomado mais um cuidado, uma pós-finalização, alguma coisa assim. E como filme de equipe mesmo, eu concordo com o Cauê. Entre os 4 filmes que eu falei, na verdade não chegou a ser lançado, ele ficou como ia ser um home video que também nunca foi lançado, né? Então, considerando aí os 2 filmes aí de 2005, 2007 e agora de 2015, dos 3, eu acho que o melhor filme até agora é o de 2005, que tem a origem mais na série clássica, que era da viagem espacial, tudo mais. Por tudo isso, eu vou dar 2 claquetes aí. Show de bola. Então, mais 2 pra quarteto. Vamos agora com o Dani, né, Dani? Qual que é a nota que você vai dar pro nosso queridíssimo Quarteto Fantástico que está desmoronando aqui no podcast? Não, eu não vou dar uma nota muito alta, obviamente, não dá pra dar uma nota muito alta. Eu entendo perfeitamente o que o Josh Trank quis fazer, mas é óbvio que na hora de analisar o filme como um todo, tem que considerar o desastre que é aquele final e os problemas de personagens e de tom que o filme muda completamente, etc. E tudo isso que a gente discutiu nesse podcast todo. Mas de longe, pra mim, ele é o melhor filme do Quarteto Fantástico. Pra mim, ele é melhor do que bobeirinhas que fizeram lá em 2005, sim, entendeu? Sim. Eu acho, mesmo que ele tenha mudança de tom... Né? O homem espuma. Não, tipo, só de ter o Miles Teller no lugar do Ioan Gruffudd já tá bom. Só de ter um Michael B. Jordan no lugar do Chris Evans na época que ele era ruim, já é melhor, entendeu? Então, por isso na época das comédias românticas, né? Na época de comédia romântica. Se bem que a cena a primeira cena, eu não sei se foi porque eu era um moleque de 8 anos vendo um filme
filme do Quarteto Fantástico no cinema, mas a cena que o Johnny voa pela primeira vez é sensacional, cara. Desculpa puxar um pouco o sardinha daquele filme, mas... Não tô dizendo que ele era, sei lá, mas horroroso. Os efeitos de 2005 são melhores do que os de 2015. Ah, sim, abraça lá então o coisa fofinho lá. Coisa cara, gordinho. Os 2 silicones da Jessica Alba, os 2 peitos siliconados da Jessica Alba pra esse filme. A Jessica Alba com lente azul. Finalmente, uma nota bacana, parabéns. Agora... Então, mas mesmo assim eu vou dar nota 2,5, porque eu agora tô dando nota quebrada. Sim, o Rafa tá me amando porque eu tô dando nota quebrada. Nota quebrada, 2,5... Vúgulo 2,5, vúgulo é ótimo. Vulgo 2,5, vulgo... Metade, 5 de 10, tá bom, entendeu? 5 de 10 ou 2,5 de 5? Que tá na mesma, Ok, aí, então temos uma nota aqui que mostra que é um filme mediano, ó. Não é um filme tão... Exatamente. Não é um eu filme não vou tão dar uma nota tão baixa assim. É medíocre, né, na verdade. Ele não é tão ruim. Não é ruim, Muito bem, e agora nota do nosso ancião aqui, o Xaxim, que leu todas as HQs quando saíram comprou na banca, era lançamento na época que ele leu. Na banca até hoje, cara. Eu não leio o que sai nos Estados Unidos, eu leio o que tá na banca aqui no Brasil, eu sou roots. Então, Xaxim, traz pra gente aí sua nota de 0 a 5 claquetes. Pois é, quando eu for assistir o filme, né, eu esperava o filme horroroso, né? Uhum. Eu esperava que ia ficar o filme inteiro contando o tempo de quanto tempo que falta. Sim, né? Não, principalmente por causa da reação dos nossos amigos aí, né? Sim. A gente conversa entre a gente aqui, a gente tava sabendo que tava... Nossa, eu vou... Que assim, que não estreou aqui na minha cidade, né? Tem uma cidade aqui de 40 quilômetros que eu vou lá, assisto o filme e volto. Eu vou provar meu amor pelo Cinemação e assistir esse filme. Foi essa a minha ideia chegando lá. Da hora. A minha namorada foi junto e tal. Aí assistindo o filme, tá indo bem. Não, tá ruim, tá indo bem. Aí eu começava a ver a reação da minha namorada. E aí? Não tô gostando. Então, peraí, o que tá errado, né? E assim, eu gosto muito da minha namorada. Eu queria dizer que eu gosto muito da minha namorada, viu? O que eu falo da Kate Mara, das outras mulheres, tá? É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu gosto muito da minha namorada. Tá? E aí, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali. Mas como a minha expectativa era muito ruim, eu saí até mais feliz do cinema. Aí tinha... eu sou meio fã do quarteto, eu acho um grupo de personagens interessantes. Sim. Então, numa visão de fã, eu vou considerar, e considerando a maioria das críticas aqui que foram feitas, foram bem feitas, assim, no sentido assim, ok, tá embasado, tá tudo certo, a maioria delas, entendeu? Aquelas que eu não rebati, assim, que foi uma só, ok. Mas como fã, eu vou acabar dando 3. Tá? Porque eu entendo que tem coisa errada, eu sei que o filme merecia uma nota até um pouquinho mais baixa, mas como fã eu vou dar 3, certo? Que é aquele que eu digo, vai assistir, você pode não gostar, mas vai assistir. Assiste e traz sua opinião, né? Exatamente, e por favor seja uma opinião bacana que eu quero daqui 7 anos dizer que o filme saiu bom. Exatamente. Não, cara, é realmente assim, ó. Geralmente esses filmes que tem esse problema com muitas críticas negativas, né? Eles criam em torno deles esse problema de você, tipo, já chegar com uma visão muito pessimista do filme. Então, quando você vai assistir, você já vai esperando os maiores problemas possíveis. Então, qualquer coisa que se mostre boa no filme, você releva. Aí você começa a falar, caraca, todo mundo tá falando mal, mas porra, será que viram isso daqui? Será que viram aquilo e tal, né? Então, eu tive essa mesma sensação que o Xaxim, assim. A hora que eu comecei a ver a reação do Cauê, do Henrique, não sei o que, eu já fui me preparando pro, vou ver mais um Godzilla na minha vida, entendeu? Já vou lá pra ver mais um Godzilla. Aí já fui preparado pra fora isso. Que você chega lá, né, o cinema tá vazio. O cinema vazio, ninguém pra ir assistir. Aí eu falei, cara, vamos lá, vamos assistir. Aí eu sou surpreendido com o filme, justamente nesses 2/3 do filme de construção do Reed
Reed, de construção do que são ali aqueles personagens e tal. Toda aquela parte de introdução, feira de ciências, o Reed, não sei o que. Eu achei muito legal aquilo, até a parte que eles ganham os poderes e realmente eles vão pra uma espécie de centro lá do governo, né, pra serem estudados. Até aquilo ali, eu tava achando ok o filme, sabe? Aí, a partir do momento que ele fala, passou um ano, o Reed fugiu e não sei o que, putz, daí o filme pra mim desmanchou, assim. Aí foi um erro atrás do outro, muitas cenas mal feitas. A gente percebe também esse problema justamente da parte de efeitos e tal, que tipo, hoje, que a gente vê Planeta dos Macacos, sabe? Que é um efeito tão maravilhoso, tão minucioso, no pelo do macaco se mexendo com o vento e tal. Cara, como que os caras fazem um Tocha Humana daquele jeito? Como que os caras, sabe, se fazem um efeito do braço do Reed daquela maneira, assim, com tantas falhas técnicas mesmo. Então, assim, isso realmente pra mim, sabe, decepcionou muito, assim, essa parte visual. Porém, eu acho que o filme, a gente tem que levar em consideração que ele é essa montanha russa. Então, eu vou dar pra esse filme mais ou menos a nota que eu dei pra Homem-Formiga, porque eu acho que esse é um filme que se equipara a Homem-Formiga, assim. Do mesmo jeito que eu achei Homem-Formiga legal, é um filme ok, esse também é um filme que eu olhei e vi, ok. A diferença é que o Homem-Formiga é tipo ele é uma linha. Isso, o Quarteto Fantástico, ele é um sobe e desce no gráfico, exato, né? Seria mais ou menos. A gente poderia dizer que Homem-Formiga é um peido constante e Quarteto Fantástico, ele não peida, a hora que ele peida, ele se borra, entendeu? Exatamente. Então eu vou dar pra esse filme a nota de 3 claquetes, junto com o Xaxim. Eu acho que é um filme que realmente ele é um filme que ele tá ali na média, e eu acho que ele vale muito a pena, principalmente por esses primeiros 2/3 do filme. Meu, assiste os 2/3 do filme e vaza, sai do cinema. Então, se a gente pegar aqui todas as notas, né? Então, vamos lá. Eu dei 3, o Dani deu 2,5, o Henrique deu 2, o Xoxin deu 3 e o Cauê deu 2. A média do Cinemação é 2,5, ou seja, é um filme médio, é um filme medíocre, que tá ali na média mesmo. Então, o que resta pra gente, pra convidar quem tá escutando, vá até o cinema, assista o filme, traga a sua opinião pra gente, né? Deixa os comentários e tal, porque isso vai ainda, assim, ajudar ainda mais a gente a entender mais do filme e entender também em que pé que tá esses filmes de super-herói, né? Afinal de contas é uma outra visão, outro tipo de narrativa, tem tudo que a gente discutiu aqui. Então vai no cinema, assiste o Quarteto Fantástico e traga a sua opinião aqui pro Cinemação. Excitement, but I'm not entirely thrilled. Sister's dead, I wanna talk flit around as I walk. Yeah, the moment's been killed. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 147, falamos sobre o melhor Quarteto Fantástico já feito na história do cinema, que é esse filme do nosso querido Josh Trank, que voltará, ele ressurgirá das cinzas como uma fênix, certo, Dani? Pode ser, acredito que sim. É isso, ou então ele vai chafurdar na lama e acabar cometendo suicídio. Não, mentira. Que dó.
Então vamos agradecer aqui a presença do Xaxim mais uma vez no podcast muito legal sobre Quarteto Fantástico. Mais uma vez a gente chegando às conclusões e falando sobre esse filme, né? Então, Xaxim, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E aguardemos o Deadpool, né? Deadpool é o próximo, né? Na lista é o próximo, Super-herói né? agora só ano que vem. Deadpool é o próximo. Na verdade, aguardar Star Wars, né, gente? Star Wars, gente. Star Wars. Tem coisa boa ainda. Tem Missão Impossível, tem 007. Star Wars na Comic Con Experience, todo mundo lá de cinemação em peso, vamos lá. Cauê, muito obrigado pela sua presença aqui também, mais um podcast sensacional sobre Quarteto. É isso, mais um, vou estar sempre aqui, né, com vocês. Eu queria mandar um abraço aqui pra Paty, minha amiga que sempre escuta os podcasts, ela falou que queria que eu comentasse aqui, isso. Tá mandado então, um abraço. Tá vendo, Daniel? Agora a gente já tem pessoas que pedem abraço, olha aí. Que chique, olha né? aí. Cuida, Xuxa, te cuida. Henricão, obrigado, hein, por mais uma presença aqui nesse podcast sensacional. Valeu, Rafa, valeu, Dani, é sempre um prazer. Logo mais tô de volta. Isso aí. Valeu todo mundo, valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu, Cauê, valeu, Xaxim, e até semana que vem. O podcast Cinemação número 147 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ô Henrique, você faz aquela sinopse bonita, hein? Do roteiro? Não, da história da Mara lá, da Lara. Mara. Hã? Cara, você faz a sinopse do filme. Caralho. Sua anta, do roteiro do Google Drive lá que a gente tem. Também, sim. Se você quiser seguir outro, não tem problema. É. Você é o... Da Mara, que porra é essa? A Kate Mara. Kate Mara, caralho. A mulher invisível. A Kate Mara da família Mara. É a Maravilha. Kate Mara, a Rooney Mara e a Mara Maravilha. Ai, vamos lá então. Tava sentindo falta dessas piadas horríveis. Né? Se bem que no último eu não deixei passar, né? No último o Homem Tamanduá foi bom. Foi. Realmente. O Homem Tamanduá é o melhor. Melhor entre os piores, né? É, exatamente. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.